Fala galera, episódio de número 12 do nosso TI Cast, temporada 2, né? Começamos, como vocês sabem, ano passado esse projeto aqui, eu e o Felipão, meu companheiro de guerra, e agora estamos na segunda temporada, episódio 12, ano 2, e espero que vocês estejam gostando do que a gente tem feito até aqui, e hoje, com certeza, mais um episódio super especial, convidados super especiais, mas antes de tudo isso, pessoal, eu queria dar as boas-vindas ao meu companheiro aqui, Felipe Coelho, com a sua camisa da Lusa, como sempre. E hoje uma camisa diferente, branca. É, uma camisa mais tradicional aqui, mais pastel. Mais pastel. É, cara, é isso aí. Você vê, o cara tem que renovar. É a 12ª camiseta da Lusa. Essa aqui né? Que ele tá usando aqui no programa. Uma pra cada episódio. É isso aí, Felipão. Ó, 1920 é o quê? A data que a Lusa foi fundada? Foi fundada. No fundo foi uma marca própria que a portuguesa criou pra poder produzir camisa própria por uma questão de custo de fornecedor, entendeu? Entendi. Pro seu grande público. Pra sua massa de torcedores. Pessoal, vamos chegando aí no chat, deixando sua mensagem, vamos interagindo. E muito importante, se puder dar um clique aqui no like, ou se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, porque como eu sempre falo aqui, o YouTube ele olha o nosso conteúdo com essa coisa, com essa visão de relevância. Então quanto mais curtidas, mais comentários e quanto mais pessoas se inscrevem durante o episódio, mais o YouTube joga o nosso episódio para muitas pessoas poderem se beneficiar. Né? É um trabalho voluntário do HDI para levar conteúdo para nossa grande comunidade de serviço de TI, que tá ficando grande. Então vamos entrando aí, pessoal, e também jogando para todos os seus amigos aí e compartilhar, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar de um tema que a galera de governança fica de cabelo em pé, cara. Gestão ágil de projetos e de serviços de tecnologia. E também não só tecnologia, né? Outras coisas também. Então hoje a gente vai falar disso aqui. Para a gente falar desse assunto, estamos com dois experts do nosso setor, né? Dois grandes amigos. Estou aqui com o Antônio Muniz e com o Ivan Cândido, né? PTG Pactual, e o Muniz, que é fundador da Jornada Colaborativa e CEO da Advisor 10+. E o 10X. 10X. A gente estava até discutindo isso antes aqui, se eu falava inglês ou português. É português, né, Muniz? Então, Advisor 10X. E o Ivan Cândido, gestor do time de SRE do BTG Pactual. O BTG, que é uma instituição super próxima do HDI, super parceira, né, Felipão? Não só clientes, mas amigos, né? A gente já se conhece há muito tempo lá. Então, agradeço muito a presença de vocês dois. O Ivan estava aqui em São Paulo, né? O Muniz, que veio direto do Rio de Janeiro, né? Tem os seus eventos aqui e tal. Deu uma passadinha aqui no estúdio para dar essa moral pra gente aí. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Bom, enquanto eu sirvo o vinho pra gente poder brindar, fiquem à vontade para se apresentarem aí. Tudo de bola. Quer começar, Muniz? Vai lá, começa aí, Ivan. Pode ser? Boa, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Foi um prazer estar com vocês aqui e fazer esse bate-papo. E eu tô 2 anos ali na frente de um dos times de SRE do BTG, né? Então, o nosso foco lá, tratando do tema SRE dentro do BTG, envolve todo o ciclo de vida dos sistemas, né? Então, isso, fala um pouco mais do SRE em si, da função, do que você faz mesmo, né, no dia a dia ali. Exato. Então, assim, acho que o SRE hoje ele tem mais ou menos esse tema, né? Tem o mesmo desafio ali de agilidade das organizações, né, Muniz? Então a gente tem um conjunto de práticas, né? E a gente precisa adaptar isso para a realidade de cada organização. Não dá para seguir o by the book ali, né? Sim. Então acho que esse é um dos grandes desafios. Dentro do BTG, né, a gente trata de todo o ciclo de vida dos nossos sistemas, né, dentro desse tema, né? E passando por algumas visões ali, né? Então a gente cuida desde ali participa desde o design da concepção dos projetos, né? Ajudando a definição de arquitetura, né? Montando toda a esteira, né? dos nossos sistemas, né? Ajudando com práticas, com soluções, com desenho de solução. A gente cuida também da operação, né? Então depois que isso vai pro ambiente de produção, né? O nosso time também cuida, né? Tem a porcentagem ali do foco do time voltado, né, para Ops também, a parte de observabilidade, monitoração, resposta a incidentes, né, melhoria contínua, né, como que a gente evita a recorrência, né, de incidentes e evita problemas, né? Então todo esse ciclo, né, o nosso time responsável. Ótimo. Né? É óbvio que a gente tem algumas outras áreas pares ali que nos apoiam nesse processo, né, mas isso aqui está ali um pouco como objetivo, né, do tema SRE dentro do BTG. E aí, cara, em outras empresas você vê, às vezes, muito o time de SRE focado em observabilidade, outro com alguns temas ali de pipeline. Então, a gente vê que
cada empresa vai adaptando ali, pegando algumas práticas e adotando ali como práticas de dia a dia de SRE dentro das organizações, né? Pô, legal, Ivan, show de bola. Bom, tudo a ver com o nosso público e como a gente pode calçar o sapato, né, de quem tá assistindo e a gente tentar adaptar tudo isso que o Ivan falou pro dia a dia deles. Muniz, meu amigo, queria antes só de você começar a se apresentar oficialmente aqui, te agradecer por tudo, cara, por várias coisas. Em menos de um ano que a gente se conheceu, a gente já fez tanta coisa junto. O Muniz foi no evento do HD esse ano lá, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo um pouco antes, né? Através do René Chiari, grande amigo, né? A gente acabou se conhecendo um mês antes do evento, né, Muniz? Batemos um papo ali, vamos fazer uma parceria para o evento? Vamos. E a gente foi, né, lançou um livro, né, relacionado à experiência do cliente no evento, porque o tema desse ano era isso, experiência do cliente de TI. Só que a gente acabou levando um livro de experiência que, tudo bem, né? Boa parte do público de TI que lê, mas que serve para qualquer pessoa que quer melhorar a experiência do seu cliente. Então foi sensacional o lançamento lá. Tive também a oportunidade de participar, não só do prefácio, mas também como parceiro, né, no HD. Então foi muito legal. E aí foi assim que a gente se conheceu. E aí o Muniz foi ao evento pessoalmente, chamou o pessoal da jornada colaborativa. Ele vai contar, enfim, como surgiu a jornada, enfim, como esses livros começaram a acontecer, os eventos também, né, Muniz? Mas assim, obrigado por você ter ido lá e ter acreditado no nosso evento também. Porque foi um barato, cara, te receber lá. Foi uma grata surpresa. E assim, coitado de quem ficou do lado dele na palestra, porque, cara, o Muniz destruiu, cara. O galera do lado dele, porra, como você coloca o Muniz do meu lado? Não tem jeito, cara. Subiu no palco, acabou. Mas, Muniz, bem-vindo, obrigado. Cara, um prazer estar aqui com vocês, Felipe, Thiago, Ivan. É engraçado, né? A gente às vezes conhece uma pessoa há pouco tempo e cria uma sinergia incrível, né? Legal. A gente tá falando do Luan e você também, Thiago, muito legal. O Renê, mandar um abraço pro Renê, ele que me indicou aí pra fazer a palestra lá no HDI. E assim, é muito bacana quando a gente tem essa conexão, essa afinidade. Pô, é incrível, né? E falando especificamente da jornada, é isso que a gente faz, né? A gente já lançou até esse episódio aqui 22 livros. Vamos lançar 6 livros. Pega esse livro aí, mostra aí pra câmera aí. Esse livro é um deles. A gente vai lançar esse mais 5 no evento que a gente vai fazer em abril. E é legal também que a gente junta, Ivan, essa galera e a gente doa todo o royalty. A gente já doou até hoje R$482 mil para instituições carentes. Que legal, então, que legal. 22 livros, vamos lançar mais 6 nesse evento e mais 5 em outubro. Um deles vai ser lá no evento do HDI. E falando especificamente da minha experiência com gestão de serviços, a gente vai discutir bastante aqui. Eu era aquele cara, o Felipe, Ivan, da governança pesadona, sabe como é? Que não aprova mudança, não aprova gente. Era o gerente lá de incidente, de problema, era o cara que só apanhava. E deu um clique na minha cabeça e hoje eu trabalho mais fortemente com agilidade, SRE, DevOps, Lean. Mas a gente não esquece nunca a gestão de serviço, né? A TCM tá na veia da gente aí. E vai ser isso que a gente vai conversar hoje. Um prazer estar aqui com você. Aliás, aqui é outro patamar, hein? A galera que tá aqui não tá participando. Comidinha, isso aí, vinho. mano. Pô, é outro patamar a parada aqui, hein? Aproveitando que você falou aqui do nosso, né, do nosso queijos e vinhos aqui, vamos fazer um brinde. Opa! Senhores, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Muito show. Opa. Prazer. Tá bom. Saúde. Saúde. Bom, vamos lá. Esse é um vinho, chama-se Lagarde. O nome do vinho e da vinícola é o mesmo, né? Vinícola Lagarde. Acho que é o primeiro vinho que eles fizeram da vinícola, por isso tem esse nome. Eles têm outros títulos também. É um Merlot, né? Eu e o Felipão, a gente gosta muito dos Merlots da Serra Gaúcha, né? A gente aprendeu a apreciar bastante pelas nossas idas lá. E então todo vinho que a gente toma de fora, que é Merlot, a gente compara com a Serra Gaúcha, né? O Felipão costuma falar muito isso, né? Fala, poxa, né? A gente tem um vinho tão bom no sul, por que a gente não foca e não faz um marketing absurdo da Serra Gaúcha no mundo inteiro com esse vinho Merlot que é muito bom de lá? Esse é um problema, né? Às vezes nem o brasileiro conhece, né? Serra Gaúcha. Então a gente sempre compara, esse é um argentino, não é da Serra. Eu ainda prefiro os da Serra Gaúcha, mas é um vinho gostoso. Parece ser bom, parece bom. Né? Espero que vocês gostem, bom custo-benefício. Muito e como bom. eu sempre falo, se não gostar, Felipão, é o que tem hoje. Muito bom. Bom, vamos lá então, né? Vamos começar aqui a falar do nosso tema. Eu vou começar puxando esse gancho que o Muniz comentou do cara da governança. Então quer dizer, Muniz, que você era 95% de quem assiste a gente, o cara chato da governança que negava tudo, né? Isso. Como é que foi essa transição, cara? Como foi o clique? Foi uma demanda da empresa? Foi uma iniciativa sua para a empresa chegar assim, galera, é o seguinte, a gente está aqui precisando ser muito mais ágil porque nosso usuário, nosso cliente está bem chateado na ponta ou não? Ou você estava ali na sua, um belo dia veio alguma decisão de negócio e falou,
Muniz, se vira, a gente tem que ser mais ágil. Como é que foi isso, cara? É interessante isso aí, foi essa segunda opção. A empresa que eu trabalhava anteriormente, ela estava nessa pegada de transformação digital, há uns anos atrás. E aí é interessante que na minha carreira, eu era aquele cara que começou como micreiro, consertando máquina. Aí comecei a consertar servidor. Alguns aqui talvez vão lembrar da época do BIP lá, do Pager, lembra Sim, disso? nossa, né? lembro. Pô, então eu era dessa época. E aí eu comecei a estudar IT, gestão de serviços, e gostei. Comecei a dar aula disso e comecei a trabalhar. Eu fui contratado justamente para essa empresa para ser o cara da governança, da gestão de serviços. Aí comecei a estudar fortemente IT, o COBIT, BPM, PMBOK, essa parada toda de gestão. Sim. E lá até eles me chamavam de IT Man, né? Dava aula de CMBA e tal. E aí o mundo girando e eu não estava percebendo. Falei, caramba, o IT é muito bom, tem muita coisa legal, mas o mundo gira. Em um momento lá, Thiago, o VP trouxe uma palestra lá pra gente, trazendo muitas ideias, agilidade. Na Sul-América isso ainda? Sul-América, isso. Alguns anos atrás. Aí eu pensei assim, pô, eu tenho que me reinventar. Né? E assim, o ITIL, ele tem o seu valor, a gestão de serviço tem o seu valor. Mas eu falei, pô, a gente está ainda numa janela quinzenal de implantação, por exemplo. A Sul-América, assim como as grandes empresas do área financeira, elas têm compliance, né? Tem ações na bolsa, tem que ter evidência, essas paradas todas. E a gente passava com 10 e louvor, né? Então tava bom. Só que olhando pro novo modelo de negócio, squad pra cá, squad pra lá, opa, não tá bom. Então foi um choque de realidade e olhando pra trás, foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Você vê, de lá pra cá, eu decidi escrever o livro DevOps, o primeirão de todos, aí são 20 e tantos. Tava escrevendo sozinho, cheguei a fazer lá o contrato com a editora, definir todos os capítulos, ia ser oficial de certificação do Exim, enfim. Aí depois de ver a jornada, depois eu falo, mas assim, é muito interessante para quem está nos assistindo. Cada um de nós está vivendo um momento bom ou ruim da carreira, a gente tem que se reinventar sempre, né? O cliente, ele está cada vez mais exigente. Então, não existe uma resposta definitiva para tudo, né? A gente tem que estar sempre olhando o que há de melhor e saber usar a ferramenta adequada. Eu acho que a agilidade veio na minha vida com isso. Na verdade, eu comecei com Lean. Porque a gente lá trabalhava muito com Lean, e o Lean é a base da agilidade, né? A base de DevOps, SRE, a base de tudo. Então, eu comecei a beber na fonte do Lean e foi incrível. Hoje eu aumentei muito o meu repertório. Então, eu gosto muito de contar isso, porque cada um pode estar vivendo isso na sua empresa hoje. Não, e total, né, Maurício? Porque assim, até pra quem tá ouvindo a gente é importante dizer isso, né, cara? Não é que você vai largar a governança ou largar a gestão de serviços, né? Não é porque você... As coisas são conflitantes, elas são complementares, né? Então, acho que é importante isso, né? É o repertório, cara. A gente tem que ter repertório. Isso. Né? O seu caminho foi mais ou menos parecido, Ivan, ou não? Você já começou lá, independente da empresa que você tenha começado a trabalhar com agilidade, como é que foi isso? Como é que foi essa... Cara, eu comecei minha carreira como dev, né? Então, há 20 e legal. alguns anos Sim. atrás. Então, eu era daquela época que a gente ficava 6 meses especificando. Detalhando, documentando, né? Quando a gente começava a fazer, o cliente já não queria mais aquilo, né? Então, assim, eu sofri anos com isso, cara. Sim. Então, chegou uma hora que eu também falei, cara, eu não quero mais, vou trabalhar com outra coisa. Aí fui para banco de dados, aí comecei a me envolver com times de infraestrutura. Então, eu fui mudando, né? E eu demorei para chegar nesse contexto de agilidade, né? Demorei um pouco, né? Bem, puxando até algumas que o Muniz falou, cara, a gente tem que estar muito ligado no que está acontecendo no mundo. Né? Muitas vezes a gente se fecha ali no nosso dia a dia, no que está ali dentro do nosso contexto e não está olhando o mercado. Isso é muito ruim, né? Então a gente precisa estar sempre antenado, né, nas tendências, no que está rolando nas outras empresas, né? Conversar com outras pessoas, com outros gestores, né, de outros lugares, para a gente pegar essas experiências e poder trabalhar. Então, assim, eu trabalhei meus últimos 15 anos aí, mais ou menos, foi dentro de empresas da área financeira, setor financeiro. Né? E tem muito essa questão de compliance, de política, de... Não, cara, total. É bem engessado. Então, né, eu acho que nessas empresas, pelo menos nas que eu passei, demorou um pouquinho para a gente trabalhar, né, adotar algumas práticas ágeis, né? Então, era muito processo, comitê de gestão de mudança para produção, gestão de mudança para não produção. Tudo bem. Cara, assim, quando a gente estava pensando em agilizar a forma de entregar, por exemplo, ambientes mais rápido, né? Cara, a gente montava, deixava dentro do data center alguns servidores pré-instalados ali já
pra gente começar a soltar coisa mais rápido ali. Senão demorava, cara, até colocar a máquina no rack, instalar, cara, demorava. Demorava. Né? Hoje em dia já não, a gente tem cloud que a gente provisiona as coisas super rápido. Então assim, a coisa foi evoluindo. Então eu passei por todo esse processo, né, da gestão mais gestão de projeto mais tradicional, né? Aí depois eu conheci a agilidade por uns 8 anos para cá que eu venho trabalhando e me especializando bastante em gestão ágil. Pô, já tem um tempo, legal. Legal. Hoje eu trabalho com um time de infraestrutura, mas eu adoto práticas ágeis, né? Então, pô, como que eu começo isso com os times quando não tem nada? A estrutura do Kanban, cara. Começa pelo que você tem hoje. Começa pelo menos colocar ali o que você tem lá no seu to-do, no que você está fazendo, aquilo que você está conseguindo entregar. Né? E a partir daí você vai evoluindo. Você começa a adotar outras práticas para te ajudar e gerar métrica, enfim. Você vai evoluindo nesse trabalho. Né? Então, Não, perfeito. Assim. Legal, Ivan. Então, aí, beleza. Puxando esse gancho então. Beleza, vamos lá. Você chega num lugar, né? Que deve ser também boa parte do nosso público que está assistindo. Porque em muitas empresas, inclusive, são vários bonés, né? Você tem o boné do agilista, mas o boné do gestor também, e nem sempre você tem papéis separados, dependendo da companhia. Outras sim, tem departamentos diferentes que podem até se organizar melhor. Mas independente disso, quando você chega e não tem... A empresa é totalmente tradicional, né? Vamos supor que você foi trabalhar na empresa que o Muniz trabalhava e você encontrou com ele lá há 10, 15 anos atrás, quando ele era um gerente de mudanças, por exemplo. Governança super engessado. Como é que começa esse trabalho? Como é que você se deparou com isso, principalmente no setor financeiro, que provavelmente você se deparou com operações que não tinham nada voltados à gestão ágil, era só compliance. Como é que faz para quebrar isso? Porque é uma cultura, né? A agilidade é uma cultura, não é isso? Exato. Eu acho que assim, essa questão da cultura ela tem que começar de todos os níveis, né? E também aquela questão da ideia do sanduíche, né? Eu acho que tem que começar alguns movimentos dos níveis mais baixos e também ter um patrocínio dos níveis mais superiores ali dentro da organização, né? Porque senão você fica combatendo ali um processo, né? Não sei se você tem a mesma visão, mas você fica ali tentando fazer um movimento um pouco diferente, mas acaba não tendo apoio e vai ter algumas barreiras ali para você quebrar, né? Então acho que o pulo do gato, assim, no meu ponto de vista, é você começar a trazer alguns patrocinadores para esse movimento, né? Isso é importante, né? Porque é óbvio, né, que esse movimento vai começar ali em alguns setores, em algumas equipes, algumas áreas, né? Mas você vai ficar limitado ali às vezes à tua forma de trabalho. E se você não tiver esse alinhamento com o teu cliente, né, ou algum time par, você vai ter dificuldade para fazer isso rodar de uma forma estruturada, né? Porque às vezes não vai, o alinhamento não vai estar adequado, a expectativa também não está alinhada, né? Então, eu acho que um ponto principal é você começar a identificar alguns patrocinadores para te ajudar nesse processo, né? Porque você começa inclusive conscientizar esses patrocinadores, né? Porque às vezes o patrocinador também não conhece a cultura ágil. Exato, né? também não consegue, não conhece. Não, legal. E aí, beleza. Conversou, conseguiu eventualmente um patrocínio, aí a partir daí você começa a desenhar Porque aí falar de processo, quando a gente fala de ágil, parece conflitante, mas acho que não é. Deve ter um processo, né? De você botar o ágil para funcionar, né? E aí tem essa questão dos squads, enfim. Como é que isso se divide ali? Tá, eu acho que a primeira coisa, assim, o importante é assim, você ter algumas referências, né? Bom, digamos que você está num contexto onde você não tem nenhum especialista dentro da tua empresa de agilidade, né? Não tem ninguém conduzindo esse tema. Que é o grande caso. Que é o grande caso. Ou você vai ter que trazer alguma consultoria para te apoiar nesse processo, né? Ou você vai ter que definir algumas pessoas ali que vão acabar buscando esse conhecimento, né? Para conhecer as metodologias, né? Os modelos, né? As práticas, não metodologias, né? Os frameworks, né? E aí escolher as melhores práticas, né? Ou pelo menos as práticas iniciais para você começar, dar os primeiros passos, né? Eu sempre começo pelo Kanban. Né? Legal, isso é uma boa dica. Então, assim, que é o que você começa pelo que você já faz hoje, né? Do jeito que você faz. Então, você primeiro começa a entender o teu processo, porque também não adianta você fazer mudanças muito bruscas, né? Grandes mudanças você tem mais chance de fracassar. Sem dúvida. No teu processo de mudança. Então, você tenta identificar ali os seus gaps, de repente, algumas oportunidades de melhoria e vai evoluindo. E tem bem a questão ali do conceito ali também que vem junto com as práticas ágeis, né? Da inspeção e adaptação. Cara, você achou que você pode ganhar um dia ali, às vezes num processo que é um pouco extenso dentro da tua organização? Cara, testa, né? Faz aquela mudança, propõe aquela mudança, passa um período e você avalia. Cara, funcionou?
Ah, pô, funcionou, vamos continuar, podemos evoluir mais? Sim. Não deu certo, vamos rever. Tá, Vamos trazer tá. as pessoas que estão envolvidas naquele processo e conversar. Né? Acho que isso é importante também, trazer todo mundo, né, na mesma mesa, na mesma sala, para identificar os pontos de melhoria. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Posso fazer uma pergunta para o Show Muniz de em bola. relação Claro, a... por favor. Que assim, dependendo assim, para algumas funções, assim, para nós como HDI que está de fora olhando boa prática de mercado e quando você vai dar consultoria, algumas coisas são meio óbvias no aspecto de que, assim, você falou da questão dos grandes projetos, das grandes mudanças que são mais factíveis de não darem certo. Então, assim, me dá a impressão de que tudo isso, né, toda a questão da estruturação de metodologias ágeis veio a reboque de você gerar algum nível de resultado, né, mais rápido para o negócio, até porque o nível de competitividade do mercado ele ficou pior, né, recentemente, no aspecto assim, ou eu sou ágil e entrego alguma coisa para o cliente, ou efetivamente eu estou fora do mercado, né, independentemente se aquele é o supra-sumo ou não. Mas a pergunta que eu ia fazer para o Muniz é, quando eu olho para uma questão de objetivo do ágil, então nós não estamos falando, a gente não estou entrando aqui na questão de qual metodologia é mais correta, né? Que eu acho que para quem tem que ter lá fora o clique em relação à questão de por que a gente adotaria isso, eu acho que a gente poderia discutir o objetivo final, que aí me dá a impressão de que é a questão da questão do resultado versus a parte do meio. Porque a gente percebe que assim, fatiar projeto dá mais resultado, fazer sprint mais curto dá mais resultado, porque você gera mais visibilidade. Então tudo isso ele veio depois de uma necessidade que era efetivamente, cara, eu mudar meu mindset pro foco no resultado e talvez menos no processo. E eu queria entender assim, em termos de quem está com dúvida ainda na questão do benefício disso, antes de a gente entrar em cada metodologia que a gente vai conversar aqui, o que você poderia falar da parte assim, cara, onde eu vou chegar com isso, independentemente da metodologia que você vai chegar, cara? Por que isso é bom? Por que isso é importante para o seu negócio e para a carreira da pessoa, por exemplo? Acho que isso é uma coisa que não sei se está claro para todo mundo por que eu devo adotar, entendeu? Perfeito, Felipe. É legal, vou pegar um gancho aqui do Ivan. Ele era desenvolvedor, fazia aquele trabalhão, especificação. Quando ia implantar, o cliente não precisa mais daquilo, né? A gente aprendeu a fazer software na área de TI copiando práticas de engenharia de software. Legal. A engenharia tradicional, melhor falando, né? Mas não é a mesma coisa fazer um prédio, fazer alguma coisa. Falando da agilidade, então, Felipe, é muito legal. Em 2001, 17 pessoas se juntaram, desenvolvedor de software, igual o Ivan aqui, né? Em 2001, e criaram o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil, ele juntou essa ideia que você falou, entregar valor. E aí, em vez de esperar aquele plano perfeito, que nunca é perfeito, Exato. a gente vai fazer o quê? Quebrar, fatiar, que você falou bem. Então, qual é a essência da agilidade? Entregar valor para o cliente de maneira contínua. Em vez de esperar, peraí, vamos fazer um plano, a espera área de negócio, aquele plano perfeito, aí vai para a pessoa que faz o planejamento, vai para a pessoa que desenvolve, aí vai para a pessoa que testa, aí no final vai para a pessoa que coloca em produção, aí no final vai para o helpdesk. Não tem como dar certo isso, né? Então esse era o mundo que a gente vivia, quer dizer, cá entre nós aqui, tem empresas ainda hoje vivendo isso, né? Sim. Mas qual a grande legal da agilidade? Tem vários pilares, mas um deles você falou muito bem, é entregar valor com o cliente no centro. A gente fala muito nisso hoje, né, o Thiago? Cliente no centro. Então, quando a gente de verdade reconhece, peraí, eu não tenho certeza se o que eu vou fazer de software é o que o cliente precisa. Opa, eu já parto dessa hipótese. Não adianta eu querer fazer um montão de campos, um montão de coisa, pensar como é que eu vou fazer SLA, se eu nem sei se aquilo vai entregar valor. Então entra o MVP, o mínimo produto viável. Então até a tua pergunta que você colocou, né, Thiago? Em vez da gente fazer aquele plano, vamos adotar agilidade, vamos mudar o processo, antes de tudo, peraí, qual o objetivo? Exato. Né? O cliente vai ser melhor atendido? Opa! Aí a gente convence os patrocinadores que o Ivan falou bem. Peraí, isso aqui é bom para a empresa, é bom para o cliente, a gente pode gastar menos. A gente está aqui, vamos dizer, que tivesse uma pizza. A gente vai chegar daqui a pouco na comilança. Vamos pensar assim, quando a gente vai num restaurante e paga peso, e quando a gente vai a outro e paga uma taxa que pode comer tudo, onde a gente come mais? Onde a gente já pagou, né? Pagou Sim. lá o rodízio, a gente come igual um louco, não come? Sim. Come. Quando a gente paga o peso, a gente não é mais seletivo? Com certeza. Agilidade, fazendo uma analogia, é isso. Na agilidade, a gente não fala assim, cliente, o que você quer? Me fala tudo.
E depois eu faço tudo. Mas o cara não vai usar. Sim. E o cliente tem isso, né? Tô pagando, É isso aí. Quero frango, me dá carne e tudo. peixe. Ele vai comer. Se ele comer, ele vai destruir ele. Se ele não comer, estragou. Perfeito. Então a agilidade um pouco é isso, entregar valor pro cliente para aquilo que ele precisa. Ótimo. E não ficar gastando energia numa coisa que não vai gerar valor, é mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Acho que isso Era isso. eu acho que assim, é engraçado que assim, até fora da área de desenvolvimento, assim, a gente brinca muito com, né, a gente tem o SWAB lá, que é um grupo de software, um board de software, né? Então são só empresas que desenvolvem software. Aí tem a RP brasileira e tal, tem empresas de fora. É um comitê de debates, né? É como se fosse um conselho técnico que nos ajuda aí, no fundo, a discutir coisas de mercado que são importantes. E uma das coisas que a gente discutiu na última reunião, que foi engraçado, que era a discrepância entre o que a área de dev acha que é o ideal do software. 50 mil funcionalidades. Cara, e o cara usa, sei lá, 15%, 20% do software. Então tem uma desconexão enorme. Né? E até a qualidade do usuário, eu digo, a capacidade intelectual, principalmente quando você vai para varejo, na ponta, cara, para o cara analisar, sabe, que informação que ele coloca em qual campo ali. Cara, você imagina o cara lá na loja de sapato, vendendo para o cliente, usando um software para emitir a nota fiscal, que o cara tem que preencher, sei lá, CFOP, que é código fiscal, sabe, as coisas que você fala, meu, o cara não sabe isso. Ele vai ligar para o seu suporte e você vai ter que dar um suporte de negócio, porque alguém idealizou um software que no fundo é uma maravilha. Ele só esqueceu que o usuário na ponta não tem a capacidade que ele tem de operar aquilo, né, cara? E aí, pegando um link disso daí, por isso que é muito importante a questão do feedback, né? Por exemplo, você tem ali o teu time, às vezes, que está fazendo esse suporte ao usuário final, né? Vamos até, sei lá, dar um exemplo aqui, sei lá, do teu internet banking. Pô, às vezes você percebe ali que na tua operação de atendimento ali está recebendo um monte de ligação para o cara, né? Ajustar o limite do cartão de crédito. Sim. Né? Porque não tem essa feature no aplicativo. Porque, enfim, sei lá, na Inception, no design ali da versão X, a gente não concebeu aquilo. Sim. Então, pô, você tem. É importante você ter esse feedback, né? O que tá realmente sendo utilizado ali naquele software, né? E o que está chegando de demanda que a gente poderia trazer para o software para tirar a demanda de atendimento, né? Da tua operação. Claro, né? Claro. Então, isso vai sendo ajustado, né? Conforme o ciclo de vida ali do software. Isso é bacana, né? Essa interação com quem está ali na ponta fazendo o atendimento, né, ao usuário e voltando isso lá para o time que está pensando no produto em si. Isso é uma coisa até que é interessante, vocês estão num ponto que assim, é legal, acho que vocês comentaram o que vocês têm visto no mercado, desse processo de captação de dados, porque, cara, no fundo, assim, queira ou não só o suporte, né? Quando você analisa o uso da tecnologia no geral pelas pessoas, até dentro das empresas, se você se preparar para captar essas informações, para te dar esses insights de melhoria, é onde você ganha, no fundo, a proatividade de oferecer algo que tem valor para o negócio. Né? Como é que vocês estão vendo essa questão de como é que as empresas estão trabalhando essas informações ao longo do uso? E aí eu digo assim, o uso do software, então assim, cara, se o cara usa aquela funcionalidade ou não usa, quanto que usa, a questão do suporte, então, que tipo de análise de dados que a gente está fazendo sobre a questão das demandas que vem para o suporte, lá em termos de dúvida de usabilidade, que você fala, pô, eu consigo melhorar isso para o usuário ter uma vida mais fácil usando. Então assim, quando eu pego o método ágil, como é que hoje o pessoal que tem muito essa cabeça ágil está tratando essa questão desse ciclo que você comentou agora? Que eu acho que é uma coisa importante das pessoas entenderem, porque no fundo é o que faz a gente se retroalimentar, né? No aspecto de você fazer a melhoria contínua que a gente idealizou lá. Como é que vocês têm visto hoje? Legal. Quer falar? Quer que eu fale? Pode começar. Eu vou trazer aqui, aproveitar, já que a gente citou repertório, práticas. Tem a cultura DevOps agora, que veio depois da agilidade. É interessante que as coisas vão se construindo, às vezes se complementando. Então, agilidade 2001, DevOps mais ou menos 2008, 2009. O que aconteceu com a agilidade? Aí eu entrei, né, na agilidade nessa história. A gente tinha, eu vou falar de dados daqui a pouco, tá, Felipe? Que Sim. Tem tudo a ver essa visão de ponta a ponta. Legal. O que aconteceu nas empresas? O que eu brinco lá naquele filme da Marvel, Guerra Civil, já viram lá? Né? O Capitão América de um lado, Sim. o Homem de Ferro do outro, se degladiando. As empresas aconteceu isso. A empresa se dividiu em duas. A galera ágil e a galera da operação. Separou. Sim. E os dados não chegavam. Tinha lá o desenvolvedor achando que estava fazendo um excelente trabalho, junto com a área de negócio, mas não se conectava com a operação. E na prática, o que manda é a operação. Sim. Se a gente vê bem, a experiência do cliente está onde? Lá na operação. É lá que a gente vê as coisas acontecerem, né? As dúvidas.
Então, quando a gente fala de DevOps, que é uma outra prática que complementa a agilidade, eu até considero que DevOps é a gasolina da agilidade, aí depois o Ivan pode até falar de SRE. Assim, o Felipe, a gente consegue ter essa visão do todo. Então, o DevOps é você juntar as ideias, as práticas de desenvolvimento com as ideias, práticas e processos de operação. Legal. Porque geralmente a galera da operação, a galera de ATSM, é a galera que acaba carregando o piano. A grande verdade é essa. A gente vê nas empresas, né? Eu ficava muito irritado na época. A galera se juntava lá para fazer ideação, né? E vai, design thinking pra lá, e pula, e grita, e dança. E a galera da operação virando noite, né? Para resolver problema em produção. Acontecia muito. O pessoal fazia a implantação sábado e domingo, né? Ivan deve ter virado noite aí. Aí a galera implantava e ia comemorar. Almoço, aquela coisa. E a galera da operação lá, virando noite para resolver os incidentes que entraram. Então, os dados são muito importantes, porque de nada adianta eu colocar uma funcionalidade muito legal se lá na operação, por exemplo, detona a experiência do cliente. Sim. O tempo de resposta, né? As empresas têm muita medição, Felipe, assim, o meu aplicativo tem 100 milhões de downloads. Porra, parabéns. A pergunta é, quem está usando? Só está usando 10 mil. Ué, de 10 milhões de downloads, só 10 mil estão usando? Tá. Quem está usando? Quais são as funcionalidades mais críticas? Porque a gente não consegue resolver tudo, né? Sim. Das 10 funcionalidades mais usadas, quais que realmente trazem valor para o cliente? Perfeito. 2. Pô, vamos olhar essas então. Aí vem a experimentação, né, o Ivan? Da gente saber que não vai resolver tudo de uma vez. Então, os dados são fundamentais. E a conexão de quem desenvolve com quem está lá no dia a dia é fundamental. Senão a gente não vai ter essa visão. Bacana essa visão. Perfeito. Muito legal. Só uma Agora pausa. sua vez, vai lá. Que eu tô Não, falo uma pausa de- rápida aqui. Fica à vontade, meu filho. Mas só uma pausa rápida aqui pra gente dar um recadinho. Aproveitar que a gente ainda tá no começo do episódio aqui. Dá tempo. Senão o Fábio da Combine vai ficar bravo com a gente, hein? Fabião, um grande abraço pra você. Eu queria só deixar aqui o QR Code da Combine Mais, da agência que atende o HDI, agência é uma agência de marketing especializada em empresas de tecnologia, que não é uma coisa tão simples de a gente achar por aí. Muito né? bom. O Fábio, que é o CEO, né? Nosso companheiro de andar ali no HDI. A gente se aproximou, a gente acabou fazendo um trabalho com ele que foi muito legal. E aí agora ele é nosso anunciante aqui no Pod, então deixar aqui o QR Code, tem um artigo muito bacana para você dar uma lida aí. A Combine Mais é uma agência que atende empresas de tecnologia e consegue fazer com que as empresas de tecnologia olhem para marketing ou não se preocupem tanto com marketing e foquem nos seus core business aí. Né? A gente fez inclusive algumas sessões de ideação, né, com ele e com o Fábio e com o time dele lá da Combine Mais. E realmente, cara, ele conseguiu tirar da gente, né, Felipão, ideias que a gente não tinha tido antes, porque a gente tá muito dentro da caixinha, que é o que o profissional da TI de tecnologia e de empresas de tecnologia geralmente estão. A empresa de tecnologia, como não é especialista em marketing, fica aí o Combine Mais para poder ajudá-los, tá bom, pessoal? Então, clica no QR Code, entre em contato com o pessoal lá da agência, eles vão te dar uma super atenção aí. E seguimos então, né? Voltando aqui então pro tema. Bom, beleza. Então a gente falou um pouco aqui desse fluxo, dessa jornada ágil, né? De como a gente pode eventualmente começar, né? Enfim, dicas que vocês já deram para o pessoal começar a pensar nisso com um pouco mais de força. Mas é o seguinte, a gente escuta muito isso, a tal da sopa de letrinhas, né? São muitos frameworks. Então, por exemplo, né? O Ivan já citou aqui o Kanban, né? Depois o Muniz falou do DevOps. E tem uma linha do tempo, né? O movimento ágil começa com um manifesto em 2001, você 2001, falou, né? Muniz. Só que ao longo do tempo, vários frameworks vão surgindo, acho que por necessidades diferentes. São áreas diferentes, usando frames diferentes, mas todos com a mesma ideia de cultura, de agilidade, né? Mas para quem está assistindo a gente, geralmente, que não tem nada, bom, o Ivan deu a dica do Kanban. Por que o Kanban, né? Porque que o Kanban consiste que ele pode olhar e falar assim, putz, isso eu posso usar, ou não, ou algum outro. Como buscar informação e entender que tipo de framework encaixa melhor para aquela operação, né? Que vocês dariam de dica nesse sentido? Porque tem muitas opções, né? Só que anotei algumas, né? Bom, o Link é o pai de todos, né? Muniz. Mas tem o DevOps depois chegando, né? Que olha para desenvolvimento e operações. O Kanban, como o Ivan falou, entre outras práticas. Scrum, né? Que aí... Safe. Exato. E aí? Essa sopa de letrinhas, como é que a gente separa o joio do trigo? Isso serve para mim, isso não serve? O que vocês acham? Essa questão aí... Quer falar, Ivan? Depois eu complemento?
Cara, Fica à vontade, gente, que é o nosso papo de bar, manda bala. acho que assim, eu posso até começar aqui. Cara, é isso, é uma sopa de letrinhas, né? Quem não conhece nada vai ficar perdido, não sabe nem por onde começar. Exato. Né? Porque você até, acho que na pandemia teve um boom de treinamentos, né? De agilidade, né? Eu acho que foi o período que mais... Isso, até os conteúdos, até como separar. Exatamente, né? Então, assim, é difícil você criar uma trilha de como você começar a se preparar para atuar, né, em agilidade. Por que eu falo Kanban? Porque o Kanban eu acho que é a base, né? Eu acho que até de outros frameworks, né? Ele é muito simples, né? Então você tem basicamente a ideia do Kanban, você limitar o teu backlog de trabalho ali, né? O teu trabalho em progresso, né? Você vai ter um backlog, certo, né? E você limita o teu trabalho em progresso ali, porque o conceito é que se você começa puxa muita coisa ao mesmo tempo, você tem várias atividades feitas em paralelo, a chance de você demorar mais tempo para entregá-las é maior, né? Porque uma coisa pode impactar, vai ter os teus blocos, enfim, né? Então a ideia é você puxar poucas coisas, né? E terminá-las, né? Perfeito. Então é a questão da entrega contínua ali, então usa muito esse conceito. E cara, você tem alguns status de atividade, né? Dá visibilidade ao fluxo. Né? E é o simples. Cara, então eu começo por isso, eu até comecei a entrar nesse tema de frameworks antecipadamente, mas assim, é o mais simples. É isso aí. Né? Aí depois você evolui, você pode usar um Scrum, né? Você pode começar a trabalhar em sprints, né? Você pode trabalhar Os sprints são do Scrum, é isso? Que o Scrum já traz o conceito de sprints, né? Para você dividir ali, você ter uma linha de tempo, né? Onde você vai selecionar o trabalho que você vai entregar naquele período, né? E aí, antes de começar esse período, você tem uma parte de planejamento do que você vai trazer, né, para a tua sprint. Né? No final, você tem uma entrega daquilo, você tem a cerimônia de review, onde você vai entregar aquilo. Né? Depois você tem a oportunidade de rever, não o que você entregou, mas como foi o teu processo de entrega, né? Que é a tua retro, né? Onde você vai trazer melhoria contínua. Né? Então, são práticas que você vai conhecendo com o passar do tempo. E você tem que implementar no by the book? Não deve, porque a chance de você ter fracasso é muito grande. Né? Tá. Então, cara, começa experimentando. Né? Pô, vou só pegar aqui, vou ter meu board ali, dar visibilidade no meu trabalho e vou tentar trabalhar com um período de sprint ali. Ah, legal. Né? Aos poucos você vai evoluindo, você vai conhecendo melhor aquelas práticas. Né? Então, assim, algumas coisas são mais o básico ali. Eu chamo mais de alguns processos mais básicos. Sim. Tenta conhecer um pouquinho de Kanban, um pouquinho de Scrum e aos poucos você vai evoluindo, porque você realmente tem uma série de frameworks, de práticas. Então, pô, depois você começa a falar de Scrum escalado, você fala, meu, o que é isso? Que é isso? Cara, então calma, né? O importante é a gente fazer o básico bem feito. Né? Eu gosto de fazer bastante analogia com prática de esporte. Eu gosto muito, eu pratico jiu-jitsu, por exemplo. Né? Então, assim, e aí, quem curte MMA, quem já viu as lutas, você sabe assim. Melhor não discordar do cara. Ainda bem que ele avisou, hein, cara? Não, mas é só esporte. Cara, quantas vezes você vê, por exemplo, numa luta de MMA, por exemplo, o cara finalizando ali com um negócio que é super básico, uma guilhotina. Sim. Cara, você tem que fazer o básico bem feito, cara. Não adianta você ficar inventando. Engraçado que esse conceito de básico bem feito tá sendo muito falado ultimamente. Então, a gente teve... e assim, desculpa te cortar, mas foi engraçado, a gente teve uma situação no evento que a gente foi fazer uma apresentação, inclusive, agora, recente. E aí, assim, começou uma discussão sobre a questão do inteligência artificial com o chat GPT e tal. E aí, uma das pessoas que estavam na plateia perguntou sobre a questão de como é que eu usava a inteligência artificial para efetivamente trabalhar alguns dados na parte de suporte, né, dos dados que eu tinha. E assim, aquilo me intrigou um pouco, porque eu falei, cara, será que o cara já usou Pareto para cortar o mato alto lá? Porque assim, tem hora que você não precisa realmente ter o foguete. Entende? E assim, me dá a impressão que as pessoas querem sair. E assim, isso é uma coisa que até eu brinco muito com o Thiago, que eu tenho meu pai, que é um cara próximo do cara da área de controladoria, e aí ele geria orçamento de TI. E aí ele falou, cara, vocês querem ir do 0 pro 100 o tempo todo? Porra, dá um passo, vê se o troço funciona. Não vem com o projeto do foguete aqui. Porque primeiro que não vai ser aprovado, depois que a gente sabe que não vai sair. Sabe? Então assim, tem muito a ver com essa questão de
comece, né, cara, faz o básico. Exato. Talvez você vai pegar um framework, use para, sei lá, um serviço, um processo novo, um projeto Exato. novo, alguma coisa desse tipo. Para efetivamente você fazer isso fatiado até muito na lógica do ágil, né, cara? De você assim, cara, comece fazendo um negócio para ver se a coisa funciona. Não queira sair do negócio que você tem maturidade nenhuma Exato. para ser o cara mais especialista em metodologia ágil no dia seguinte, né? Porque, cara, assim, é aquilo que a gente falou, cara, no YouTube, nos livros, cara, nas palestras tudo é muito lindo, né? Muito lindo e Agora, tem muita coisa também, exato. né? É muito framework, cara. Cara, então assim, cara, na hora que você vai trazer isso pro teu dia a dia, é muito complexo. Né? Como que você encaixa isso no teu dia a dia, né? Então assim, é aquilo que a gente falou no começo, a gente precisa primeiro saber o porquê que a gente está trazendo aquela prática. Sim. Essa é a primeira coisa. Eu quero dar mais visibilidade no meu trabalho. Eu quero saber onde que está o status de cada tarefa. Sim. Eu quero saber qual que é a capacidade do meu time. Né? Eu quero saber, sei lá, quero ter visibilidade do que cada pessoa ali do meu time está fazendo. Cara, você tem que ter qual que é o teu objetivo, né? Dentro disso... É a melhor experiência do meu cliente. É. Tem um usuário meu reclamando porque tá muito lento. Exato, eu quero saber onde que está demorando o meu processo, Uhum. né? Então assim, e dentro disso, entenda, né, aquele framework, aquele conceito, né? E identifique o que é o mínimo que você precisa fazer, né, para começar a praticar aquilo, né? Então é isso, fazer o básico bem feito, aí depois você vai evoluindo, cara. Não sei se o Muniz concorda. Concordo plenamente. E voltando ao que você falou do Kanban, o que eu tenho visto no mercado é muito isso. O Kanban, ele é o mais simples de usar e o que dá menos revolução, né, Ivan? É muito o que você falou mesmo. Ou seja, Legal. qualquer área, seja TI Menos ou não, menos impacto, não é revolução, né? O Kanban ele ajuda na evolução. Já que você falou do Scrum, ô Thiago, existe assim... Até no mercado tem gente que é apaixonada pelo Kanban e odeia o Scrum e vice-versa. O que eu acho uma bobagem. Já começou isso aí. Já começou, incrível, né? Tinha lá, os Depois tá todo ágeis. mundo unido contra a governança. Cara, Agora a gente... isso, agora... O que eu fiquei impressionado é a Que capacidade do ser humano de criar inimigo, né, cara? O cara gosta, ele precisa criar um impressionante. oponente, E senão... depois os caras inventam que tem lá o Kanban com Scrum, né? Cara... Scrumban, eu chamo de Scrumban, esculhamban. Esculhamba tudo, né, cara? Aí os caras já começam a ficar loucos. Não pode. Mas o Felipe falou um negócio que é legal, né? Na minha época lá de governança, a gente apanhava da agilidade, né? Porque assim, cada um tem o seu objetivo. E muitas das vezes, igual no filme lá do Guerra Civil, se a gente olhar bem, o Capitão América e o Homem de Ferro, eles tiveram lá o seu time, pessoas muito qualificadas, pessoas do bem, querendo fazer o melhor. Sim. Brigando a briga errada. E nas empresas acontece também. Sim. A guerra civil corporativa. Tem lá a galera da agilidade querendo entregar rápido, a galera da operação, da segurança precisando entregar estabilidade e tal. Aí voltando do Scrum, o que tem acontecido ultimamente? Lá em 2001, quando veio o Manifesto Ágil, foi para desenvolvimento de software. Sim. Só que hoje, isso se espalhou, o Kanban, o Scrum. Só que muitas das vezes as pessoas querem usar o método pelo método, diferente do que a gente falou do resultado. Então é assim, eu quero fazer uma squad e vamos usar o Scrum. Aí contrata um Scrum Master com a missão de fazer o método funcionar. E o Scrum Master às vezes acha que ele fazendo o método funcionar, o trabalho dele está feito. E não é. O trabalho dele é fazer aquele time funcionar melhor, entregar continuamente com qualidade e gerar valor para o negócio. Esse é o objetivo da agilidade. Sim. E muitas das vezes, quando é muito framework, se as pessoas se perdem, implantamos o Scrum. Aí depois vem o escalado, vários squads, o Safe, que o Ivan falou. Implantamos o Safe. Mas, cara, qual é o benefício que está sendo entregue? Exato. Então, tem que ter cuidado com isso, né? A gente, às vezes, fica focando no método e esquece o método. Um exemplo que eu gosto de falar. Vamos imaginar que na nossa casa, quem está aqui assistindo, vai ter que prender um quadro na parede. Você vai ter que pegar algumas ferramentas. Sim. Tem que usar umas ferramentas. Se o quadro é muito pesado, tem que ser uma broca grossa. E tem que fazer um buracão. Se o quadro é levinho, um preguinho às vezes resolve. Sim. Então, eu tenho que ter repertório, que você falou, né, Thiago? Ou seja, quanto mais eu conheço, mais eu consigo encaixar. Agora, se eu só sei usar o martelo, eu vou achar que tudo é prego. Tem aquela frase, né? Quem só tem martelo acha que tudo é prego, vai meter a porrada lá na parada. Então, o método ágil tem uma infinidade mesmo, tem vários, a gente citou alguns aqui. Mas é igual a gestão de serviços. Tem vários modelos, vários processos, né? Tem que focar nisso. O ChatGPT, né, Felipe? Só para encerrar, já que você citou, para a gente se reinventar também enquanto profissional e enquanto empresa. O Google tava de boa na lagoa, não tava? Tava de boa na lagoa. Tava de boa na lagoa. 90% das pesquisas mundiais eram no Google. Sim. Até em janeiro.
Cara, veio um tal de ChatGPT, estremeceu o mundo. O Google lançou correndo lá o Bard. Ele perdeu em 24 horas 100 bilhões de dólares. Porque errou muito. Sim. Ou seja, em 2 meses, o ChatGPT veio. Eles nunca imaginaram, o Google nunca imaginou, que ia ter um concorrente desse peso, né? Então o mundo muda muito. Quem tá bem hoje, se não acordar, amanhã dança, né? E aí me dá a impressão da questão da história do Google, da governança tradicional versus o cara que é ágil. Acho que não fosse. Total. Ficaram trabalhando em laboratório muito tempo no negócio, sem talvez entender o que o cliente queria na ponta, porque é muito. Eu falei da questão dos dados, porque assim. O Thiago sabe disso. Eu, particularmente, tenho uma característica de analisar muito, de você gerir as coisas, sabe, de olhar detalhe, de resultado, de número, de Indicadores, cruzar um indicador com o outro, esse tipo Uhum. de coisa. Porque traz muitas respostas, né? Então, assim, normalmente o meu pensamento ele é muito formatado não por uma questão de, pô, você é inteligente e eu tirei essa conclusão. Não, cara, isso aí é análise de dados, assim, de horas de ser feito. É sabe? esforço. É esforço. É muito mais esforço, é muito mais transpiração do que dom próprio, né? Do nativo. Então, assim, me dá a impressão de que esse tipo de coisa, o Google, e a gente volta para nossa discussão, que é a questão de, cara, de vez em quando eu preciso entregar o bom sem ter o ótimo, como o Ivan já falou, cara, esse ótimo que a gente busca, uma coisa, ele é quase uma utopia, e é real, e é real. Cara, faz um negócio, entrega alguma coisa de valor, né? E a agilidade, ela tem esse foco de, pô, entrega um pedaço de valor ali para você eventualmente, e até você recebe o feedback, saiba coletar isso rápido, e melhora no meio do caminho e vai fazendo, né? E a gente tá nesse cenário, só que assim, o que a gente percebe é que ainda tem uma, principalmente na parte de operação, e aí eu vou entrar na minha pergunta para você, que é uma coisa importante. Agora a gente efetivamente trazer o grosso do nosso público para dentro dessa conversa, que não é desenvolvimento, que é a parte, cara, como é que a operação se beneficia desse tipo de coisa? É onde que isso entra lá no cara que está sustentando o serviço todos os dias, né? Como é que ele é impactado? A gente sabe, assim, para nós é muito claro que gestão de mudanças mudou. Cara, a gente percebe que assim, o processo de gestão de mudanças lá, até isso quando surgiu o negócio ágil que eu fui para os Estados Unidos, o Thiago acho que nem foi comigo nessa época ainda, pro HD lá nos Estados Unidos, faz uns 4, 5 anos. A Axelos estava lá no processo do White 4, lá meio que iniciando a questão da divulgação daquilo de que ia sair e tal, para sair e tal. E eu lembro que eu conversei com um brasileiro, inclusive, que trabalhava na operação inglesa lá, um rapaz super inteligente. E ele colocou a questão de como é que eles já estavam tentando recomunicar o modelo do processo de gestão de mudanças para as pessoas não acharem que você precisa ter você precisa ter um comitê para tudo, que você precisa ter 50 camadas de aprovação. Porque ele fala, cara, não era isso que o White pregava. Ele pregava algum nível de controle sobre a questão. Assim, não necessariamente você ter lá um comitê que precisa se reunir toda hora e tal. Então, assim, ali eu percebi que, cara, os caras perderam o time da mudança da comunicação. Mas ficou claro para quem opera que gestão de mudança era uma coisa que ia ser impactada direto. E isso é mais visível para nós. Só, cara, nos outros processos tradicionais de sustentação, a gente efetivamente ainda está patinando, cara, de como é que eu coloco isso em produção, né, usando metodologias ágeis. Então, assim, cara, como é que a metodologia ágil me ajuda a ser mais eficiente no suporte? Como é que a metodologia ágil me ajuda a ser mais eficiente na diminuição do volume de chamadas que eu tenho? Ou na experiência do meu cliente, sabe? Coisas desse tipo. Que ainda a gente ainda não... né, eu percebo que ainda tá meio nebuloso pro pessoal entender. Eu não sei se já tem casos claros de que... Até porque a gente nem sabe se efetivamente isso é possível. Né? A gente também tem coisas que têm suas limitações de benefício. Aí eu queria ouvir de vocês aí. Isso é a pergunta de $1 milhão, tá? Cara, assim, pegando até um gancho do Muniz aí. Cara, hoje a gente tem que responder muito rápido ao mercado. Né? Então, como que a gente vai ter um processo engessado de gestão de mudança? Né? Hoje a gente não tem uma frequência, né? A gente não tem como estipular, cara, você tem que passar no comitê hoje para subir um deploy daqui 5 dias. O negócio não... Cara, o teu concorrente soltou um negócio, cara, de manhã... Cara, daqui 1 hora você já tem que estar respondendo aquilo. Então, assim, o processo de deploy, de subida para produção, ele mudou muito o conceito de sei lá, 4, 5 anos atrás para hoje. Hoje você faz, cara, pode fazer 1000 deploys em produção no dia. Sim. Né? E como que você garante a resiliência do teu ambiente? Você precisa ter um processo estruturado
né? Uma pipeline ali onde você consegue pegar uma versão do teu sistema, né? De desenvolvimento, subir até produção, passando por toda uma esteira, né? De sei lá, desenvolvimento, homologação, sei lá, certificação, e para chegar em produção com aquilo testado, né? Pelo menos com um mínimo de teste ali, né? Na tua esteira, para que aquilo chegue em produção e consiga rodar com sucesso. E caso você tenha algum imprevisto, né? A tua esteira te permita que você faça um rollback, né? Para a tua última versão válida, né? Com o mínimo de impacto ali possível para o teu cliente. E aí você tem, cara, vários modelos de deploy para que você gere menos indisponibilidade, né? Então, cara, mudou muito o conceito, né? E aí, voltando àquela briga que a gente vê bastante também, né? De o time de dev lá que está querendo atender a necessidade de negócio ali e soltar versões novas, o time de operação que quer manter o negócio funcionando direito. Hoje não tem mais isso, você precisa trabalhar no modelo de build e run. Né? O cara que está entregando é o cara que vai ajudar a sustentar também junto com a operação. Perfeito. Né? Então, os times de desenvolvimento e de operação, eles estão muito conectados hoje em dia, entendeu? Então, esse conceito de build run ele precisa estar bem claro também no conceito, na cabeça dos gestores. Né? Chama build running. Build run, né? O cara que builda, que entrega o software é o cara que também suporta. Né? Eu trabalhei em outras estruturas que isso era muito, muito claro, né? E hoje no BTG também isso é muito claro. Então, as equipes elas estão muito integradas, eles precisam trabalhar em conjunto para que aquilo que está subindo para a produção esteja bem testado, bem estruturado e tenha resiliência, né? Chama o Dev para atender um telefone aqui para ele. Ele vê como é que é fácil. Essa é a questão do build run, né, que ele falou. O Google, né, ele tem bastante práticas de SRE que o Ivan falou. E é interessante, Felipe, o time de suporte, historicamente, é aquele time que era o último a saber. Marido traído, né, cara? Era isso, não era? Muito Porque o cara coloca o software no ar, sensacional. não vai sabendo, demais, cara. só tomava na cabeça, né, cara? A verdade é essa. E aí, dia descobre, mas demora. Um dia descobre. Aí descobre quando o usuário tá ligando, né? Ó, o cara nem sabe. Eu fui gerente de Service Desk, de suporte, tinha 400 pessoas. Cara, o time lá de desenvolvimento trabalhando, a gente não sabia de nada. Aí, segunda-feira, um monte de ligação pro Service Desk. Isso há mais de, sei lá, 10 anos atrás. Aí a gente era o último a saber. Quer dizer, não tinha manual, não tinha definido qual a equipe, não tinha essa ideia do build run. Agora, o time de suporte ele pode ser muito beneficiado quando ele vai desde o início. A gente chama isso de shift left, né? Trazer para a esquerda, ou seja, não é esperar no final. A gente podia falar aqui horas disso aqui, mas eu queria só deixar uma clareza para o nosso público aqui, né, o Felipe? Que assim, o time tem que pensar em automação, como falou o Ivan. Por exemplo, antigamente, a gente chegava num banco, sei lá, 10 anos atrás. Tinha quantos caixas eletrônicos humanos lá? Caixas humanos? 50, 30? Sim. Você vai hoje, não tem ninguém. Por quê? A gente faz tudo no celular, na palma da mão. Antigamente a gente, por exemplo, segunda via de conta de luz, de telefone, tinha que ir numa agência, numa fila. Aí depois, tinha que ligar. Hoje, você vai no chatbot. Lá no Rio, lá é a Light que cuida disso aqui. Pô, eu às vezes não chega lá a conta, tem um problema lá no meu débito automático, eu mando um oi pra eles lá pro chatbot. Eles devolvem perguntando o meu CPF. Em segundos, me manda o código de barras. Aí eu abro o aplicativo do banco, Ctrl+C, Ctrl+V, paguei a conta. Exato. Olha quantas pessoas eram necessárias antigamente. Tinha que ter uma loja física. Então, o pessoal de suporte, eles são muito importantes ainda para a parte que o robô não vai fazer. Porque o robô não vai fazer tudo. Sim. Mas a automação está aí, né? O chatbot que você falou. Então, o pessoal de suporte, eles precisam se antecipar. Por exemplo, de questão de dados. Saber as perguntas que o cliente faz sempre, com frequência. Conversar com o time de dev para talvez colocar aquela funcionalidade lá. Sim. Ver as reclamações, tempo de resposta. Porque para quem desenvolve está muito claro. Mas para quem usa não tá, né? Sim, claro. Então eu vejo muito isso, Felipe. Essa questão do suporte vai ser aproveitada essas práticas ágeis que cada vez mais vão ser assim, é reversível. Sim. É reversível. Claro, com certeza. Essa questão, né? O negócio precisa dessa realidade. O negócio precisa. Agora, também não dá para fazer bagunçado, né? Tem gente que acha que MVP é bagunça, né? Sim. Qualquer coisa lá em produção. Pô, tem que ter responsabilidade. Então tem executivo que eu tenho conversado muito com executivos agora com a minha empresa.
Tem executivo que tá chateado com agilidade. Porque tem gente que acha o seguinte, deixa lá de qualquer jeito. Não. E o time do suporte? Sim. Como é que essa galera entra no jogo? Porque nem sempre dá para fazer o build run. O build run é a gente fazer uma squad aqui e colocar o time de negócio, o PO, Sim. o desenvolvedor, o cara de infraestrutura, Que são o cara de que é a segurança. tal das equipes multidisciplinares. As né? equipes multidisciplinares, mas nem sempre dá para todo mundo estar ali, né? Sim. Às vezes a empresa não tem essa estrutura. Exato. Então o time de suporte ele é fundamental, né? Então ele tem que participar. Eu acho que assim, tem uma coisa em relação a isso que tem duas coisas que assim, comentários de clientes que a gente vê, né? De coisa da coisa na prática acontecendo ali. Eu acho que assim, quando a gente volta pro IT tradicional lá do gestão de problemas, que é uma coisa para os clientes que eu falo, cara, assim, a empresa ela tá indo para um caminho tecnológico, né? Qualquer segmento, você está indo para, na verdade, assim, as pessoas estão trabalhando tecnologia cada vez mais e estão dependentes da tecnologia. Né? Independentemente da questão de eu vou ter menos trabalho braçal que vai ser automatizado, eu vou ter mais cérebro lá fazendo gestão, análise e tal, de qualquer forma a gente vai usar muita tecnologia. E é fatal que você vai ter um departamento de suporte que precisa entregar isso. Então, assim, se eu conseguir cortar e cortando o volume de chamadas, eu vejo que assim, nos Estados Unidos, cara, isso é muito claro para eles. Eles buscam, assim, a gente brinca até, eu conversei com uma consultora, ela falou assim, cara, a gente está buscando aqui zerar incidente, que eles chamam. Né? Que no fundo é aquela prática de assim, a tecnologia não pode dar problema. Até porque o que a gente usa, é o que eu falo para as pessoas, você tem 30 aplicativos no seu celular, cara, os 30 funcionam bem. Os 30 são fáceis de usar, cara. Como é que você pode ir pro mercado corporativo e você ter aquele negócio difícil, com 50 funcionalidades, 80 passos para chegar num lugar, a rotina do cara no dia a dia é trabalhosa para ele fazer uma coisa simples. Meu, o aplicativo ele não aceita isso. E a nossa experiência de hoje de tecnologia, ela tá indo para esse caminho, né? E aí quando você olha para gestão de problemas, que você começa a, beleza, vou buscar diminuir o volume de chamadas assim, por uma questão de incidente forte, né? Então vou tentar zerar isso. É utópico, mas vou tentar chegar no mínimo. E o suporte, naturalmente, ele consegue ficar desafogado para atender as mudanças de tecnologia que o negócio precisa. Então eu acho que a lógica hoje que a gente percebe é assim, o suporte que faz muita coisa repetitiva ali é porque a empresa não tem um processo básico, que aí é ITIL, aí não é ágil, mas que eventualmente te traz, na verdade, a questão lá de a gente conseguir analisar o que tem valor. Porque eu consigo, na verdade, prestar suporte depois, não, cara, para funcionalidades de aplicações de negócio que efetivamente tenham valor para o negócio. Né, cara? Não é impressora, não é a sala de reunião, não são coisas que efetivamente assim, são coisas meio básicas hoje. Né? Então, assim, me dá a impressão de que uma delas não faz. Esse processo, que é um processo que eventualmente vai desafogar o suporte para ser ágil no aspecto de, cara, eu vou suportar mais aplicações de negócio. E aí não é coincidente, é ajudando o usuário novo no onboarding lá a usar melhor aquele software, sabe? Coisas que têm mais valor realmente para o negócio. E a outra parte é que eu acho que quando a gente olha para a lógica ágil, e você vê lá o suporte especificamente, a gente está focado no processo, não está focado no resultado. Então, você falou da automação, cara, abrir chamado, categorizar, priorizar, cara, sabe, para o usuário, assim, quando você olha, você pega o Lean lá na cadeia de valor, cara, isso não, assim, esse troço não tem valor, entendeu? Para o usuário. Então eu acho que talvez essa mentalidade do método ágil, você não consiga aplicar diretamente na operação de suporte, em algumas coisas, mas você consegue trazer uma cultura voltada para essa questão do resultado e não mais na parte do processo, que era o que a gente tinha antes. Então eu acho que esses são dois aspectos que talvez a gente consiga explorar, cara, para quem está olhando, falar, entendi. Então tem um mindset aqui que eu preciso automatizar a parte de que não tem valor, que é o que vocês já fazem lá há muito tempo na área de desenvolvimento. E do outro lado como é que eu faço o suporte e dar suporte para coisas que têm efetivamente valor para o cliente. Sim. Né? E parar de cobrir coisa de Excel e Office. Esse ponto aí, Felipe, rapidinho. Se a gente pensar bem, você falou uma coisa legal, né? Tá tudo no aplicativo. O nosso cliente hoje, o nosso usuário, ele quer essa mesma experiência. É interessante, os clientes não comparam mais as empresas com os concorrentes do mesmo ramo. Sim. O cara pensa assim, mas está tudo aqui, alguns cliques está pronto. Por que para abrir um ticket eu tenho que preencher isso tudo? Não. Então quem é do suporte, quem está assistindo hoje já pode refletir hoje. Peraí, aqueles campos todos que eu peço para o cliente, eu uso para quê? A questão de dados. Se eu não uso para nada, para que eu vou pedir? Só para constar a tabela, só porque a ferramenta pede. Então eu acho que já é uma ação que a galera pode sair daqui hoje, hoje. Já pensa, peraí, aqueles campos todos, se coloca, quer ver uma coisa que a gente às vezes não faz? Que é uma prática até Lean DevOps, a gente se colocar no papel do cliente. Por exemplo, cada um aqui que está assistindo, abre um chamado hoje, para você mesmo. Abre lá para você ver. Isso é muito bom. Vê quanto tempo você vai demorar. Aí você pensa, peraí,
E 50 campos? Gemude, eu fui desafiado, Felipe. E hoje eu faço para os meus clientes isso. A gente olha o processo, mas a gente foi desafiado a olhar campo a campo. E a gente via lá campo de 1900 antigamente que não precisa mais. Sim. A automação que o Ivan falou, você coloca lá as evidências que eram o cliente dá ok, é tudo automatizado o teste, né? O build run, o desenvolvedor dá o enter, faz o commit, roda tudo automatizado e vai para produção. Não precisa mais com essas práticas novas. Então, cada um de nós tem que olhar que às vezes pra gente não é óbvio. Não, sempre foi assim. Não, se eu abrir o chamado, eu vou ficar satisfeito? Corta o campo, né? Sim, E claro. isso funciona, que é uma beleza. Tenho certeza, quem ouvir esse episódio aqui, se fizer isso, já valeu o episódio, né, ô Thiago? Fala aí. Demais. E hoje você consegue, cara, plugar alguns plugins ali nas ferramentas, pô, no Slack, no Teams, Boa. cara, que já abre ticket Dá automático. um exemplo que você falou com a gente. Então, pô, Muito bom aquele exemplo que você falou com a gente antes. a gente tem uma automação lá no Teams, cara, que o cara, ele tem lá os canais dos times, né? Ele vai lá, ele fala, sei lá, preciso desbloquear um usuário X. Cara, você consegue plugar ali uma automação que, pô, se o cara já vê que o cara quer desbloquear o usuário, cara, já pode vir lá no AD lá e fazer um desbloqueio do usuário. E ok, nem passa pro atendimento. Então você começa a evoluir a experiência do usuário. Então, assim, e desafogar a tua operação. Exato. Né? Então, assim, você tá dando uma melhor experiência pro cliente, né? Tá reduzindo o teu custo operacional, né? Tá conseguindo atender mais com menos, né? Então são essas coisas que você precisa ter no mindset de também pensando em time ali de operação, de sustentação, né? Sim. Né? Você vê como é louco, você vê como é louco esse negócio converge para a questão da experiência, né? Que a gente conversa muito. Você fala, pô, a gente trouxe lá o negócio do XLA e tem lá o framework que eles criaram lá que chama Experience Optimization Framework, que é um framework voltado para a questão de gestão de experiência. E tudo ele desemboca de você, assim, como é que a TI efetivamente consegue hoje medir quanto que ela faz ou quanto que ela ajuda o vendedor vender mais. Quanto que ela faz a empresa lucrar mais. Então, no fundo, assim, até a gente brinca muito que é... Cara, como é que a gente criou um departamento com a tecnologia dentro das empresas, que aí o computador pessoal começou a ficar mais disseminado e tal. Como é que a gente criou um departamento que tem diversos indicadores que, no fundo, assim, quando você explica isso pro cara de RH, pra logística, financeiro, não, eu tenho aqui ó, o tempo médio de qualquer coisa. O cara olha aqui e fala, tá, o que eu faço com isso aí? Quanto que eu ganhei? Quanto que vendeu mais? Que é a questão da produtividade. Que aí, assim, e é por isso que eu falo, nesse aspecto a questão ágil, cara, ela é muito foco no resultado na ponta, né? Então eu acho que mais do que a parte de metodologia, que é legal a gente explicar, mas é o que eles colocaram aqui que eu acho que é sensacional, é a mudança de mentalidade para esse tipo de coisa, cara, que assim, pô, vou fazer o cara abrir chamado? Abre o chamado você, vê se é legal. Vê se isso aqui tem valor para você. Empatia. Cara, e que resultado que você traz? Que produtividade que você ajuda o negócio a ter? Como é que o cara de RH consegue entrar mais coisas? O vendedor, o financeiro, sabe? E no fundo, assim, tem uma desconexão enorme, cara, dos indicadores que a gente tem com esse tipo de coisa. Que eu falo, cara, mas como é que a gente criou um departamento que parece um alien dentro da empresa? Sabe? Não é? E que a gente debate integração tem negócio há 15 anos. Né? É muito louco isso, né? Mas há 15 anos, quando o Agile começou a ser um pouco mais disseminado aqui, a gente já falava, não, alinhamento tem negócio. Cara, até hoje esse papo ele é super atual. Não, os indicadores não mudaram verdade. Agora tá mudando a questão do XLA, que o cara tá buscando lá, que aqueles americanos malucos, ele fala, cara, na prática é o seguinte, o negócio quer saber quanto que você vai fazer a gente vender mais e lucrar mais. Cara. Quanto é que o acionista vai ganhar com isso aí tudo que você tá fazendo? É no suporte, é na infraestrutura, é no desenvolvimento, é em redes, cara, e aí? Aquela pergunta, o tempo também, né? A relação tempo, a importância do tempo na vida das pessoas. O tempo hoje virou o ativo mais precioso na vida das pessoas. Essa é a questão, entendeu? E agilidade tem tudo a ver com o tempo, né, cara? E aí, falando um pouquinho de novo de dados ali, hoje a gente tem muito forte também no mercado a questão da observabilidade, né? Então, legal. Cara, como que você consegue não ter ali simplesmente a monitoração ali da disponibilidade da tua infraestrutura, da sua aplicação, mas ter as métricas ali, os indicadores de todo o fluxo de negócio, né? Com a visão de negócio, não é só do IC lá, do item de configuração, do serviço, né? Então, cara, o ideal é você medir fluxo de negócio, né? Quanto aquilo tá, qual que é o SLO, né? Qual que o objetivo de disponibilidade daquele serviço, né? Alinhado com tua área de negócio, né? É aí que você começa a analisar a questão da disponibilidade, né? Os teus indicadores, né? Qual que é o teu
o tempo que você tem ali para você fazer uma experimentação, né? Que é o tal do error budget, né? Como é que você consegue trabalhar isso, né? Legal. Exato. Porque a gente fala, É isso aí. cara, não, minha aplicação não pode ficar fora nunca. Não, peraí, nunca não, né? Né? Por mais que tenha lá os vários noves lá, você tem alguma... O 100% não existe. Não existe. Não, né? e assim, Então, o fato de você ter 999, aquele outro que não é 9, que gerou um certo impeditivo ali no uso do serviço, ele vai ser mais barato do que você construiu 100%. 100% você vai ter que construir 50 redundâncias que no fundo você não paga o que aquele cliente deixou de usar, cara. Exato. Tem que ter valor monetário pro negócio, né? A coisa também tem que ter algum certo valor financeiro, senão o negócio quebra. Queria aproveitar aqui, já que ele falou de observabilidade, a galera de suporte legal. tem tudo a ver, né? Porque observabilidade é a evolução do monitoramento tradicional. Sim. O IC, né, que o Ivan falou, o normal da galera de infraestrutura, suporte vou monitorar esse servidor, que é um item de configuração, vou monitorar aqui o link, né? Mas no final, como o Felipe falou, o que vale é o seguinte, cara, tá no ar, eu consigo comprar lá na loja virtual. Sim. E a observabilidade, com essa evolução, é legal que é uma prática DevOps SRE, que ela junta 3 coisas, né? Que é o alerta, o monitoramento, o log e o trace, para tu ver onde tá, para tu ser alertado e para você buscar a causa raiz que você falou do processo problemas. Legal. E eu tenho um case muito legal, Ivan, que vale comentar aqui. A gente pegou nessa visão que você falou de negócio, porque a galera trabalhava com infra tradicional, monitorando um montão de dashboard lindo, né, cara? Aquelas televisões lá, antes da pandemia, né? Porra, maneiro, né? Você vê aqueles telões. Aí, beleza. Quando o pessoal de dev precisava de alguma coisa, tinha que abrir um ticket pro pessoal de infra, para gerar os logs, aquela coisa toda. Sim. A observabilidade que o Ivan falou, legal, você dá ferramental pro time todo, para todo mundo ver o que está acontecendo em produção. Sim. Então, nesse caso, o PO, a pessoa de negócio, tinha um dash de TI, olha isso, um dash de observabilidade que eles viam tudo. Então, está diminuindo, está aumentando o incidente, está piorando o tempo de resposta. O pessoal de negócio conseguiu olhar. Ele não precisava falar com a TI, olha, está acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo. Muito bom. Então, observabilidade que o Ivan falou é fundamental para quem trabalha com suporte hoje também. Era uma coisa até que você falou de observabilidade, até uma coisa que eu ia comentar, porque no fundo, assim, a gente faz muita consultoria mais tradicional, né? E em processos IT e tal. Ainda a gente tem muita demanda para isso. E gestão de eventos é uma delas. Cara, você sempre para na infraestrutura, em aplicações. Quando você começa a discutir regras de negócio, sabe? Primeiro que assim, eu vou ser sincero contigo. Muitas pessoas de TI, quando você conversa com os técnicos, eles nem enxergam qual que é o negócio, qual que é o serviço final que não está disponível. Ele não tem essa visão. Não tem. Ou seja, cara, ele não conhece o negócio que ele está suportando. É um troço muito louco, assim, né? Se a gente for parar a pensar. Mas é que você falou da observabilidade, e a minha pergunta era, em relação a isso, a gente já está no nível, assim, no que vocês têm visto, de conseguir monitorar serviços de negócio e ter inteligência artificial para eventualmente fazer o self-healing no meio do caminho ali. Mas eu estou olhando para o negócio lá, não estou olhando efetivamente só para a infraestrutura, né? Porque eu não consigo enxergar, na verdade, o impacto daquilo no negócio. Que eu acho que é o grande dilema é o quanto eu invisto em infraestrutura para suportar algo, aquele serviço retorna essa infraestrutura toda que eu estou colocando aqui de servidor e de monitoramento. Então, enfim, é uma coisa que até ia perguntar para vocês se vocês têm visto a gente sair da observabilidade ou da gestão de eventos tradicional para algo que efetivamente enxergue negócio, né? Que eu acho que é muito interessante o que você falou. Eu vou falar o que é interessante, as coisas vão se somando, né? Vocês vão lembrar do tal do CMDB, lembra disso? Sim. CMDB, o famoso, né? Era o sonho, que era você ter essa correlação. Sim. Hoje, com nuvem, né? As coisas estão muito mais dinâmicas. Mas o que eu vejo todo mundo fala que tem agilidade, todo mundo fala que tem tudo, mas na prática é um desafio enorme para todas as empresas. Sim. Eu faço muitas palestras em empresas e converso com muita gente de mercado. Na minha visão, eu posso falar que são várias empresas, não vou dedurar uma aqui, tá, o Felipe? Eu vejo que tá todo mundo no mesmo barco, cara, né, o Ivan? Assim, a gente não vai, claro, falar aqui de uma empresa específica, mas quando a gente tem um arroz com feijão bem feito, imagina assim, aquela empresa que definiu bem os processos de gestão de serviços, seja IT, ou seja qualquer que seja. Sim. Definiu bem, já está muito em vantagem quando vier os processos ágeis, né? Porque tem um mínimo. Agora, é lógico, uma ferramenta, né, Ivan, se você quiser dar até um exemplo de observabilidade, ela já faz coisas muito mais automaticamente. É legal, né? Porque eu lembro que eu trabalhei num processo de CMDB na época lá, era manual, cara. A gente pegava os arquitetos
eles tinham que mapear, entende? Esse sistema fala com aquele outro, que fala com outro, se separar. Pô, na época do API que a gente está hoje, não dá mais. Então, uma ferramenta para observabilidade, ela é mandatória. Então, eu tenho visto as empresas investir muito nisso. Legal. Conheço muitos parceiros, né, que tem ferramental. Eu não sei se você quiser complementar. Hoje a gente tem, no mercado tem Datadog, AppDynamics, Dynatrace. Cara, tem uma infinidade de ferramentas que te ajudam, né? E elas já te ajudam, ela já gera um mapeamento todo de correlação de dependências ali do cara, banco de dados onde conecta, API Gateway, cara, serviço web, te dá um mapa ali e você consegue identificar onde que tá, sei lá, um ponto de lentidão, onde que tá gerando, estourando erro, por exemplo, de requisição HTTP, por exemplo. Entendeu? Então, assim, você consegue ter... Te ajuda no troubleshoot, inclusive, num cenário de crise, né? Então, as ferramentas estão aí. Até voltando na tua pergunta, cara, eu acho que, assim, aí tá o grande desafio, né? É difícil, por exemplo, você chegar numa empresa, né? E eu falo com outros amigos aí no mercado, que tem, cara, bem definido ali por todos os serviços críticos ali, SLO, SLI e SLA, cara. Não tem. Muitas vezes não tem. Não tem. Né? Então, às vezes nem conhece o conceito. Né? Sim, não, com então, certeza. como que você vai trabalhar a questão da resiliência ali, uma correção automática de um serviço, né? Se muitas vezes você não tem definido nem qual que é o SLO daquele teu serviço, entendeu? Então, assim, é um desafio. Acho que a questão de toda a automação, né? Que hoje tem fácil no mercado, né? Que, por exemplo, hoje você pega qualquer menino novo que está entrando no mercado de trabalho, o cara sabe programar em Python ali, cara. Entendeu? Exatamente. Tá na mão. Então, para você automatizar qualquer coisa, cara, vamos pegar vamos até voltar antes de observabilidade. Vamos falar em monitoração de serviço mesmo. Se você pegar lá uma ferramenta que nem um Zabbix, que todo mundo, né, conhece, aí, que é básico, cara, eles têm um recurso ali para você colocar um script, né, para quando você tem um alerta, você apertar um botão para rodar aquele script. Entendeu? Então, assim, você tá tirando parte da interação humana ali para corrigir um problema. Claro. E você pode automatizar também. Você pode colocar um monitorzinho ali no serviço que, pô, se ele cair uma tentativa, ele vai tentar subir ali. Não sei. Então, assim, você tem vários artifícios ali, vários mecanismos para te ajudar, né, a automatizar essa recuperação, né, de um serviço de ambiente. Então, assim, eu acho que assim, a jornada ela é longa para as empresas, né? Chegar nesse nível de maturidade, né, cara, são vários passos que a gente vai ter que dar e evoluir nos processos, né? Não, é mentalidade, né? Então, Faz o básico bem feito. é o básico bem feito. Então, se você começar ali nos Pra chegar no ágil demora. se você começar ali cuidando de um servicinho... É tão ágil. Você já Aliás, vai deixa eu até começar. aproveitar o ágil, a gente fala ágil, mas a essência é a adaptabilidade, né? Porque tem gente que confunde agilidade somente velocidade. As duas coisas, né? Você falou bem. O ágil é velocidade mais adaptabilidade. É saber adaptar, né? O contexto. Isso é importante. Aliás, mais um ponto aqui que a gente tá falando dos squads e equipes multidisciplinares. Até antes do pod a gente conversava um pouquinho disso. Vamos lá. Então, por tudo que a gente conversou aqui, né? Acho que quem tá assistindo e a gente, eu e o Felipe, a gente já começa a entender dentro de um nível de maturidade elevado, o que é você ter realmente um processo que é mais ágil, ou dentro de alguns frameworks. Beleza. Aí você tem lá as equipes multidisciplinares e que trabalham em squad, certo? Ali juntas para, enfim, desenvolver determinado projeto ou serviço. Ou resolver alguma coisa. Legal. Como é que é a liderança disso? Porque não é uma liderança tradicional, né? Hierárquica. É uma liderança vertical, né? Vertical. Isso. Como é que funciona isso? Horizontal. Horizontal, desculpa. Uma liderança horizontal, se tiver liderança, não sei. Como é que é essa hierarquia, essa liderança? As pessoas funcionam mais num modo coach daquele squad ou realmente tem um líder? Como é que funciona isso? É interessante essa questão da liderança. Se pegar pelo by the book, não tem nem líder, né? O Scrum Master, a gente diz lá que é uma função de um líder servidor. A ideia seria ter pessoas na equipe, nessa squad, né, o Thiago, tão bem resolvidas em relação à sua maturidade profissional, né, sendo protagonistas, que elas não precisam de um líder mandando o que elas têm que fazer. Sim. Elas têm clareza do objetivo e elas fazem. Isso é a coisa linda da teoria. Agora vamos trazer para a prática. Se for lá no Spotify, tem até a série lá, não sei se vocês viram. Assisti. Som na Faixa, é incrível, Muito né? boa, né? Muito boa, muito boa. Depois assiste, você vai adorar. E lá fala um pouco da história, porque o termo squad veio lá do Spotify.
E é interessante que foi um experimento. Olha a agilidade. Eles estavam tentando ver um jeito novo de se estruturar com agilidade. Na verdade, lá eles colocaram menos de desenvolvedor e vamos com aquele sonho de startup e tal. Sim. O negócio deu certo, eles fizeram um videozinho e a galera tá copiando até hoje, né? Vamos implantar squads. Mas o Spotify não usa mais aquilo lá, ó, há um tempão. Sim. E falando especificamente de liderança, o dono lá, o fundador do Spotify, tem uma cena lá que é muito maneira, que ele falou, ó, aqui não tem cargo, não tem hierarquia. Ele falou pros desenvolvedores. Sim. Ah, não, beleza, o desenvolvedor principal lá, né? Não tem. Aí daqui a pouco o mesmo fundador saiu distribuindo cargo para todo mundo. Ó, você é CTO, você é VP. Aí o cara que era o primeiro lá, né? O apresentador, pô, o que aconteceu? Não, que precisa, que agora cresceu e tal. Então, na prática, fica aqui o recado, nem o Spotify, que a galera fica copiando e colando, lá tinha essa série, né, que fala a história do Spotify. Legal. O que eu tenho visto na prática, eu até faço mentoria para executivos e para especialistas que viram líderes. O que eu vejo na prática? Uma empresa grande, ela tem que se organizar. Sim. Não adianta a gente achar, não, o time é organizado. Se for um Spotify, uma squad ou uma startup pequenininha, até não precisa de liderança. Mas é uma empresa grande, precisa de processo, precisa de papéis e responsabilidades. E aí, se a gente trazer para o Brasil ainda, piora, porque o termo squad é esquadrão. Esquadrão é só tropa de elite. Sim. Nas nossas squads aqui no Brasil, eu faço essa pergunta sempre, Felipe, Thiago, Ivan. Eu dou aula em várias turmas de MBA. Aí tem turmas que tem lá 100, 200 pessoas. Aí eu faço a pergunta. A enquete Ibope do Muniz. O que eu faço? Me fala aí, squad de vocês. É pra pior que eu dou aula, Scrum Master, líder. Me fala a squad de vocês. Quantos júnior, quantos pleno e quantos sênior que tem? Geralmente, a pesquisa Ibope aqui minha diz o seguinte. Tem um sênior na squad, 2 pleno e um caminhão de júnior. Cheio de juninho. Entendeu? Cheio de juninho. E deve passar de 8 pessoas, né? E passa de 8, que a ideia seria de 8. Aí na prática as pessoas querem copiar lá dos Estados Unidos, do Vale do Silício, o termo squad, que não tem liderança, que não precisa lá, porque só tem tropa de elite. Sim. Perfeito. Tropa de elite oferece pessoas muito capacitadas, Claro. muito comprometidas, entendendo o resultado. Aí traz pro Brasil, cheio de juninho, querendo aprender. E eu não tô falando mal de juninho, não, adoro. É que é a característica da atual dele. É a característica. Então aqui no Brasil, é até covardia querer comparar Entendi. o Brasil com o Vale do Silício. É outro patamar a parada, né? Então, voltando aqui, aí que eu acho que aqui no Brasil precisa de muita liderança, entende, Thiago? Perfeito. Mas é uma liderança diferente, que eu não vou falar assim, tem que fazer isso, isso, isso. Tem que ser uma liderança muito mais preparada. Que não vai liderar só com cargo. Olha, eu sou o chefe, você faz. Não. Tem que inspirar o time a entregar o resultado de negócio Mas isso é e diferente dar do gestor de autonomia, projeto? né? É diferente? É um pouco diferente, por quê? Aí eu vou devolver para o Ivan. Porque no gerente de projetos, aí eu já fiz esse papel também, né? Eu sei como é que é isso. O gerente de projetos, ele recebe a missão dele cobrar todo mundo. Sim. Aí ele pega um cronograma e fala, o Ivan vai fazer isso. Que dia, Ivan? Tá. Thiago, que dia? Tá. E ele vai lá cobrar. E aí, fez? Então o gerente de projetos, ele é meio que um cobrador oficial, entende? Do cronograma, do orçamento. Sim. Na liderança ágil, não. O ideal falando, até que no Brasil dá pra fazer isso, tem muita gente boa fazendo isso. Pega uma liderança preparada, aí o PO é líder. Talvez ele não saiba, mas o PO e o PM são líderes. Os Scrum Masters são líderes, não tem um crachá. Eles têm que deixar claro, olha time, essa sprint de 2 semanas, sei lá, ou de 3 semanas, ou de 4 semanas do Scrum, a nossa meta é entregar isso pro nosso cliente. Tudo bem? O que vocês têm que fazer? E deixa a galera se dividir. Entendi, Então, entendi. diferente de gestão de Ele projetos... tem uma função mais definição técnica de escopo também, e que o gestor de projeto normalmente não tem. No fundo, o cara é um cara... O gestor de projeto ele define mais a questão de datas. É essa a diferença? Ele interage com as partes interessadas e fica desesperadamente cravando o escopo, o data. tempo e o custo, né? Entendi. No Scrum ou na agilidade, não. É o valor. A meta é, a gente tem que fazer isso. Aí o time vê o que precisa ser feito, ou seja, o Entendi. executivo ou o PO, ele tem a visão do que tem que ser construído. Legal. Deixa o time se auto-organizar. O time que vai escolher quais atividades, quando que faz, o time se auto-organiza. Na prática, quando o time é mais maduro, funciona bem. Sim. Deixa o time trabalhar. Mas quando tem muito júnior, ou até sênior, às vezes, que não tem essa visão de autonomia, porque é interessante isso, né? Não dá pra tu uma hora pra tu estalar o dedo de Thanos e falar, olha, liberdade geral. Não dá. Tem que ter uma liderança que prepare, né? As pessoas que eram cobradas. Porque imagina, se o Ivan me cobra uma atividade,
eu vou ficar até acomodado. No dia ele me cobra. Concorda que inconscientemente? Sim. Ele me Tem dá. alguém pra me cobrar. É. Aham. Agora imagina, ninguém me cobra. Aí no dia não entregamos lá a funcionalidade. Porque eu não fiz atividade. Eu não tenho ninguém cobrar. Não. O Ivan não me lembrou, não. Ele não cobra mais, não. Agora é você, meu filho. As pessoas às vezes não estão em se preparo, entende? Esse é o desafio da liderança. Não sei se o Ivan quiser complementar. Sim. Eu acho que assim, já não vou citar aqui, mas já participei de uma estrutura que era bem claro esse negócio da questão da liderança, né? E realmente, assim, quando a gente tem bem estruturado essa questão de timizagens dentro de uma organização, você tem os dois papéis, os dois papéis de liderança. Tem a liderança funcional, né? E que é realmente aquele line manager do cara ali que faz feedback, que, cara, avaliação, cara, ajuda na definição de metas, né? Enfim, faz o acompanhamento do profissional, né? Mas esse cara, ele tá embutido dentro de uma squad, né? E se essa squad for formada lá por time multidisciplinar, cara, na squad vai ter um cara da área de QA que tem um line manager, vai ter os caras de dev que tem um line manager, vai ter as pessoas de agilidade que vai estar embaixo lá de um time de gestão de processo, vai ter Ou seja, são várias pessoas com líderes espalhados que não necessariamente estão naquele projeto. Exato, né? Entendeu? E aquele time, aquela squad tem a rotina dele ali, né? E acaba que sim, tem esse papel da liderança funcional, né? Sim. Que está um pouco mais afastada do dia a dia, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque a squad tá tocando o projeto ali, cara. E é aquilo que o Muniz falou. O PO e o Scrum Master acaba tomando um pouco, assumindo um pouquinho essa questão da liderança ali, né? O Scrum Master ali focado ali nas práticas, né? Ajudando o time nas entregas, né? Com métricas e tudo mais. O PO ali muito conectado com a área de negócios, né? Trazendo ali as necessidades, fazendo esse alinhamento, né? Do que precisa ser entregue ou não, né? Que está aderente ali ali nas expectativas, né? E o time vai rodando. E aí, perto disso, vem também a questão do Management 3.0 também, que é uma questão, já trabalha um pouco a questão da liderança ágil, né? Eu acho que é bem interessante e vem acompanhando essa frente de agilidade também. Então, e aí ele prega bastante, né, o Management 3.0, a questão da liderança em todos os níveis, né? Então, a expectativa que a gente tem num time ágil é que, cara, as pessoas elas tenham liderança ali nata delas, entendeu? A liderança ela tá para todo mundo, né? Não precisa, o líder ele surge geralmente, né? Tem até a questão de você nomear um líder para um time, né? Que nem necessariamente ele vai ter aquele papel de liderança, né? E tem aqueles líderes que são natos. Geralmente todo time, grupo de pessoas tem alguém que acaba puxando um pouco mais a liderança, né? Mas o ideal é que a liderança, a responsabilidade esteja em todos os níveis ali, né? Então desde o dev ali que está desenvolvendo, o cara de teste, cara, ele tá com a atividade dele, se ele tá com algum bloco, ele tem que trazer pro time, né? Falar, cara, ó, vamos impactar aqui, o que a gente pode fazer, né? Uma coisa que o Muniz falou, né? A questão, como é que a gente estrutura, divide o trabalho, né? A questão, acho que forte de um time ágil, né? É a questão da colaboração, né? Quando a gente assume né, a carga, o capacity do time para uma sprint, é o time que está escolhendo, definindo quanto a gente consegue entregar na sprint. Sei lá, falando aqui de story points, aqui, consigo entregar 200 story points. Legal, vamos lá identificar aqui quais são as prioridades do backlog. Vamos ver o que adequa aqui, o que a gente consegue entregar. É isso aqui, tá todo mundo de acordo? Tá, então beleza, é isso que a gente vai trabalhar, né? Pra poder entregar. Os times são muito mais envolvidos, né, na definição dos prazos do que antes, né? Do que exato. Ó, por exemplo, eu já participei, ó, todo mundo sabe que, pô, quem trabalha com área financeira tem as demandas legais, né? Sim. Que são, sei lá, o Bacen determina que tem uma mudança ali num determinado produto, processo, tem até o dia tal para entregar, né? Então, cara, eu já cheguei a entrar em discussão, eu disse assim, ó, cara, qual que é o throughput dos nossos times aqui? Tinha, sei lá, 4, 5 squads. Essa aqui entrega tanto, essa entrega tanto, essa entrega tanto. Aí, um time fez a Inception, né? Daquela demanda legal, precisava de X pontos para entregar. Cara, beleza, qual squad que consegue pegar isso daqui? Mesmo assim não dá. Beleza, vamos agora descer no nível das features. O que é obrigatório ter nessa demanda legal aqui para entregar? Né? Isso. Vamos tirar tudo que não precisa.
sobrou X pontos. Cara, agora a gente consegue entregar. Cara, é assim a discussão. Assim. Né? Quando você tem... É o valor. É o valor. Exato. Isso aí. É o valor. Então, assim, quando você tem numa estrutura onde a agilidade, as práticas estão bem estruturadas, você consegue ter métrica de time, você consegue parar o time para fazer uma inception, para definir, desenhar bem como que vai ser a solução, envolver todos os times ali que fazem parte daquele processo, seja dev, negócio, operação, banco de dados, cara, todo mundo ali envolvido no processo para poder participar daquela concepção, né? Enfim, você consegue ter esse nível de detalhe, esse nível de tomada de decisão, que é para você cumprir as tuas, nesse caso aqui, uma demanda legal. Entendeu? Então esse é um compromisso, né? legal. Aí o comprometimento, né, Ivan, é legal ter dado esse exemplo de ponta a ponta, né? Suporte, segurança e tal. Aí o comprometimento é do time. Não é mais o chefe que fala, né? Perfeito. Porque também, a gente que é líder, a gente sabe, né? Se a gente olhar para o método tradicional, a cobrança era nas costas da liderança. Deu problema, o líder que não chicoteou o time. Era um pouco disso, aí, né? com certeza. Com agilidade, a gente dá protagonismo para as pessoas, né? E é muito legal. Assim, a gente falou das dificuldades, mas, pô, é muito legal quando a gente tem um time, né, o Ivan, comprometido. Pode ter júnior que queira crescer, pode, né? Mas assim, é muito legal, porque você vê o resultado. Na linha do tempo, essa cultura se perpetua, né? Esse é o legal. No início, talvez vai ter dificuldade, que a gente falou, mas na linha do tempo, a gente vai aprendendo, vai trabalhando. Eu dava aula de BSC, né? Trazendo aí, a gente fala muito de OKR, né? Sim. Antigamente era Balance Scorecard. E eu brincava lá para os alunos que o ideal da liderança que você falou, Thiago, é que a liderança existe, claro, para os times. A cada enter, que qualquer um trabalhe, a cada enter como ele ajuda o cliente. No final das contas é isso. Porque a empresa existe para quê? Qualquer empresa? Claro. Para atender o cliente. Então, a cada enter que eu dou, a cada livro que eu leio, a cada podcast que eu assisto, isso está me ajudando a ser um profissional melhor? Um ser humano melhor? Tá valendo. Então, é um pouco disso. A agilidade, ela traz isso, né? A essência humana. Ou seja, cliente no centro e time no centro. Não somos mais mão de obra. O termo mão de obra, aliás, né? Mão de obra, porque a gente contratava antigamente recurso. Apertador de parafuso. Tem um filme lá do Tempos Modernos do Charles Chaplin. Muito bom esse Né? filme. Esse filme é muito interessante, engraçadíssimo, né, Felipe? Mas a gente antigamente contratava, os líderes antigos, né? Alguns hoje ainda, né? Acha que as pessoas são descartáveis. Apertador de parafuso. A automação tá acabando com o apertador de parafuso. Exatamente. Eu acho que assim, nesse aspecto, eu acho que tem um... eu até brinco muito com o Thiago, questão... Até pra gente ser menor, né? Uma empresa de menor porte, você consegue, no fundo, assim, criar... Não sei se criar, mas pelo menos disseminar uma cultura na própria organização. Boa. Que é, no fundo, é uma cultura assim, cara, eu não tenho tempo pra ficar te vigiando. É isso. Então é o seguinte, amigo, você tem responsabilidade, você resolve o seu problema. Se o seu problema vier para eu resolver, eu não preciso de você. Então, no fundo, você cria responsabilidade nas pessoas com base assim, cara, você tem uma certa responsabilidade, você tem um... Claro, e eu falo muito pro Thiago, a questão da comunicação em relação à questão do objetivo, né, que a pessoa entenda o valor que aquele... Então, assim, pô, ela vai se esforçar horas ali fora do expediente, virar não sei o que. Vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda, exato. Não, e assim, o que na ponta lá, aqui, qual a importância daquilo? Né? Então, assim, no fundo, assim... E é engraçado que as pessoas, elas criam uma conexão com o negócio que pode ser uma coisa assim, se você pensar até meio maquiavélica, né? Mas assim, cara, na prática, quando você dá importância para a pessoa no aspecto de, assim, cara, ela entende por que ela é importante, a utilidade dela, e esse senso de utilidade é uma coisa que no fundo faz com que a pessoa fique na empresa mesmo ganhando menos. É muito importante pro ser humano isso. É impressionante. Então, assim, a pessoa quando ela entende o objetivo daquilo e você gera esse senso de responsabilidade, nós pensamos assim, cara, eu não vou ficar aqui te pagiando. Não sou seu pai, não tô... Você tem um objetivo, você é um cara adulto, vacinado, entrega essa responsabilidade. E é interessante ver que isso também surgiu, ou pelo menos se fortaleceu com esse movimento que vocês aí estão falando. Porque acho que assim, trouxe, pelo menos para as empresas mais modernas que a gente tem tido contato, um senso muito, muito legal de gestão, sabe? No aspecto assim, de o cara tá muito mais preocupado em manter um ambiente saudável em algum nível do que efetivamente ficar batendo nas pessoas, porque no fundo o coordenador dele já não deixou, ele já filtrou muita coisa e o gerente cuida de coisa mais estratégica. Porque o cara lá já foi, vamos dizer assim, empoderado, né, que é a palavra da moda. Mas essa é a palavra da cultura. Mas é pra resolver, entendeu? Assim, o cara, aquela é a sua função, você não pode deixar, se eu tiver que resolver os seus problemas,
Não, e aí junta as duas palavras do empoderado, né? Que é liberdade com responsabilidade. Exato. Você dá liberdade, mas a pessoa, ela tem essa Você empodera, mas ela tem que entregar de volta, ela tem que devolver esse empoderamento de alguma forma. Isso. Que é com responsabilidade, né? A cultura americana, ela tem muito isso, né? Cara? Você viu, assim, o americano, ele é muito de eu não vou ficar dizendo toda hora o que você tem que fazer, cara. Sabe, faz aí. Se você não entregar, não deu certo, mas eu acho que cria nas pessoas um senso de responsabilidade, maturidade, se desenvolve realmente o ser humano. O Manifesto Ágil, ele traz um pouco legal dessa... isso, cara. No fim das contas, o Manifesto Ágil traz um pouco dessa questão da qualidade de vida no trabalho, né, cara? Você fala assim, poxa, se você fizer o que você tem que fazer, eu não preciso ficar cobrando, é bom pra todo mundo. Também o chefe... me desgasto, O gestor que tem que ficar nessa pegada de cobrança, principalmente o gestor mais, né, do modelo mais antigo, era chato também pra ele. Não é uma coisa agradável todo dia ter que ir lá. A gente falou de entendeu? governança, controle é custo, né? Falando do Lean, o gerente não ter que ficar cobrando é desgastante para ele, para a pessoa, gasta-se uma energia que ele podia estar pensando em uma inovação, né? Exato. Experimentação, é verdade. Exatamente. Isso aí. Pô, legal. Bom, a gente consegue concluir que a gestão mais ágil, né? É que tem várias denominações, né? Agilidade, ágil, agile, eu não sei como as pessoas, como você vai chamar aí. Mas no fim das contas ela é boa para todo mundo, cara. Boa para todo mundo. Né? Ela é boa para quem tá dentro do trabalho, para as equipes, né? Para o employee experience falar em cima, o customer experience, o cliente na ponta é muito beneficiado. E os gestores de alta direção têm mais tranquilidade também para pensar estratégia, não precisa ficar pensando só única e exclusivamente na execução dos projetos, né? Porque uma vez essa cultura criada, as coisas andam. Então, muito legal, né, cara? Muito bacana. Assim, para mim ficou muito claro que esse foco no valor é algo que o pessoal de operação ainda precisa aprender. Então, assim, cara, tem a briga do desenvolvimento, a desenvolvimento tem muita culpa para alguma coisa. Eu acho que cria softwares que as pessoas usam 10% e realmente não precisa gastar tanto dinheiro da empresa com coisas que efetivamente vão ser usadas por 5 clientes. Mas eu acho que essa mentalidade de foco no resultado, cara, foco no que tem valor efetivamente, porque é você gastar o seu tempo com uma coisa que efetivamente traga alguma coisa, sabe? Eu acho que é muito foco em processo, muita questão discutindo coisa, tá, vendeu mais, lucrou mais, e aí, onde a gente entra nesse papel, né? Então, assim, pra mim ficou muito claro com o papo aqui que, assim, eu acho que a transformação, depois vem os frameworks, depois vem o meio, e eu vou me especializando, começo pelo Kanban mais básico, vou me especializando, mas, cara, essa transformação de cabeça é que eu acho que, no fundo, ainda na parte de operações onde a gente gera, onde a gente faz consultoria, é um calcanhar, hein? No caso, o Muniz, por exemplo, né? E agora já está aí nas considerações finais, mas eu queria citar isso com um pouquinho mais de ênfase. Bom, primeiro livro, né? Porque a jornada colaborativa ela surgiu a partir de um primeiro livro, de primeiros eventos, né, Muniz? Mas ela não chamava, imagino, jornada colaborativa desde o início, certo? A gente nem pensava nisso. O primeiro livro foi sobre DevOps. Isso. Então, aí só conta rapidinho, como é que foi então, surgiu de um livro, né, primeiro, para a jornada colaborativa e tudo isso que a gente vê hoje, né? Essa comunidade escrevendo livros, que o Muniz ele viabiliza, cara, o sonho de muita gente, Sim. porque escrever um livro não é uma coisa fácil. O Muniz achou uma forma de várias pessoas poderem colaborar e realizar não só o seu sonho, mas também levarem muito conteúdo para a comunidade. É um negócio. Aí, quando ele falou no começo das doações, do que. Cara, é fantástico. É ágil. É fantástico. É um modelo ágil, né? Isso, aí é um modelo ágil. É um modelo ágil. Então, surgiu do ágil, né, Muniz? Isso, legal você ter tido essa sacada, sem eu explicar. Foi justamente isso, Felipe e Thiago. Olha que interessante, Ivan. Eu tava lá no modo tradicional ainda, migrando para Lean e para agilidade. Aí eu pensei assim, eu já dava aula em faculdade. E eu ia escrever um livro, olha isso, de ITIL. Depois eu pensei em escrever certificação Microsoft, que eu era admin, né? Vocês admin hoje que a gente chama. Depois de projetos. Aí engavetei. Terminei o mestrado mais ou menos em 2007. Então, de 2007 até mais ou menos 2015, 16, 17, eu tinha essa vontade de escrever um livro. Aí quando eu comecei a trabalhar mais fortemente com DevOps, eu falei, a hora é agora. Aí eu falei, é agora, vai ser um marco na minha carreira. Porque eu era conhecido como o cara do tradicional. Falei, agora eu quero ser reconhecido no mercado, quero entregar valor, né, fazendo o meu trabalho, juntando Lean, agilidade e automação, que aí a gente batizou de DevOps lá o livro. Quer dizer, o nome já existia, né, mas o subtítulo do livro é isso, unindo Lean, agilidade e automação para qualidade de software. Legal. Aí beleza, o que eu fiz? Fui na editora, conversei, negociei, assinei um contrato, sozinho. Defini a estrutura toda do livro, comecei a escrever. Escrevi 3 capítulos. Aí fui fazer uma palestra lá na PUC Minas, de 2018. Aí me deu um clique, cara, assim, é coisa da experimentação, né? Eu pensei assim, era um sábado, tinha lá umas 200 pessoas assistindo a minha palestra.
E eu dava aula, eu nunca tinha feito palestra. Em 2018 foi minha primeira palestra, assim, em evento mesmo. Legal. Aí eu pensei, assim, foi à tarde minha palestra, aí eu pensei, cara, se essas pessoas estão no sábado aqui, querendo aprender mais de DevOps, quando eu terminei, eles foram conversar comigo, que eu falei justamente, ô Thiago, Felipe e Ivan, como usar DevOps para a gestão de mudanças. Foi o case que eu tinha feito lá na Sul América. Sim. Aí veio gente da Oi, um montão de empresa. Como é que você fez? Querendo entender essa parada, né? Aí me deu um clique, cara. Assim, umas 30 pessoas conversando comigo no final da palestra. Eu falei, um clique. Eu falei, peraí. E se eu chamar essa galera pra me ajudar a escrever o livro? Porque eu tinha dado uma travada. Porque escrever, gente, parar e ficar escrevendo. É difícil, né, cara? Cara, eu escrevi 3 capítulos. Tava tudo na minha cabeça. Agora, tirar da cabeça e passar pra cá, eu li livro pra caramba. Resumo da história. Naquele dia lá na PUC Minas, meu ciclo, peraí. Aí peguei o Zap na hora, cara. Não existia o jornada colaborativo. Era o meu sonho de ter o livro. Sim. Peguei o Zap, criei o grupo. Autores de DevOps, assim mesmo. Tinha um amigo meu que eu tinha chamado pra dividir comigo já, ele tava nesse evento comigo, o Rodrigo. Aí comecei a colocar a pessoa. Ele criou um QR Code lá e tal. Resumo da história. A tese era, dá pra escrever um livro de DevOps aplicando DevOps? Porque DevOps a gente pensa muito na automação, né? Fala muito, né, Ivan? Mas tem 2 pilares, automação e colaboração. Foi o que a gente falou aqui hoje. Legal. Aí eu queria testar essa hipótese, porque agilidade é a hipótese, a experimentação. Eu falei, claro. vamos ver se dá certo. Na prática, eu chamei um montão de gente no LinkedIn, chamei gente pra caramba, umas 200 pessoas, que eu uso muito o LinkedIn, né? Umas 50 responderam. E já tinha umas 30 lá no evento. Então tinha 80 pessoas no grupo no WhatsApp. Primeiro livro. Caramba. Na prática, a maioria não entregou, cara. Eu quero falar o seguinte. Quem olha hoje a jornada colaborativa, que nem tinha esse nome, parece que é só sucesso. Cara, eu quase desisti. Um amigo meu, um executivo meu, que até escreveu o prefácio, ele, Muniz, tu é maluco, cara. Porque assim, eu podia ter ficado conhecido como o maluco do LinkedIn, cara. Entende a parada? Que chamou todo mundo pra escrever um livro, o livro não saiu. Sumiu. Cara, sabe o que eu fiz, ô, Thiago? Aí que vem o protagonismo. Assim, sabe o que eu fiz? Muita gente falava assim, tipo, desenvolvedor, tá pronto, só falta testar? Tem isso, não tem no desenvolvimento? Sim. No livro era assim, tá pronto, só falta te entregar, Muniz. O capítulo tá pronto. E na época não tinha esse método, porque agora a gente coloca o livro no Google Drive e todo mundo vê, todo mundo escrevendo. Na época não. Cada um escrevia o seu e eu juntava. Sim. A integração contínua, né, que a gente tem hoje, né, que entrega o código. Resumo da história, pra encurtar. Chegou uma época, eu falei, cara, que vexame que eu vou passar na minha carreira. Pensei mesmo assim, foi mico do mico, cara. Caraca, só que eu chamei tanta gente, amigos meus, falei, cara, se eu falo que o livro não deu certo, cara, olha o mico. Sabe o que eu fiz? Peguei carnaval de 2019, eu falei, ou vai ou racha. Porque tem uma hora da liderança, a liderança boa é aquela que se der ruim, ela também faz. Sim. Sabe o que eu fiz, cara? Chamei, tinha umas 60 pessoas no grupo. Umas 30 foram até o final. Mas nesse carnaval de 2019, eu falei, gente, eu vou trabalhar os 5 dias do carnaval para terminar o livro, assim mesmo. E vai com o que vai. Porque eu já tinha gravado uma aula. Olha só, eu tenho muito mais facilidade de gravar do que escrever. Eu gravei 20 horas de aula, cara, de DevOps. Eu dei meu curso de DevOps para todo mundo assistir e me ajudar a escrever o livro, quem precisava. Sim. Resumo da história. 5 pessoas vieram comigo no carnaval. Dia 10 de março de 2019, Thiago, mandei pra editora o e-mail. Tá aí o livro. Cara, saiu um peso. Imagina. Aí beleza, meu sonho era um livro. E tava resolvido. Aí lançamos em junho, no Rio de Janeiro, pra 350 pessoas no evento lá. Legal, hein? Inventamos o evento, cara. Assim, Eu falei pro Felipe como tipo o assim, modelo, né? Faz o livro, faz o evento pra lançar o o que eu livro pensei? e segue o jogo, que né? eu pensei? De raiva, que eu sou desses, né? Quando o cara me desafia, eu vou até o final. Eu sou desse. Falei, de raiva, só pelos outros que não vieram até o final, me sacanearam, e eu vou fazer esse livro ser sucesso. Eu sou desses. Aí sabe o que eu fiz, cara? Eu saí engajando todo mundo. Gente, me ajuda a fazer o lançamento do livro. Aí teve empresa que apoiou. Resumo da história. Teve uma empresa da Natrace, parceirona nossa, desde o primeiro livro. Comprou 500 livros pra me ajudar lá. Que legal. 500, cara, parceiraços. Aí a ideia da logo na capa foi essa. Aí eu tinha lá 500 livros, não ia gastar com isso, falei, vou fazer um evento. Pensei assim, fazer um evento de lançamento. Aí eu falei, vou dividir o dinheiro para o royalty da galera. Fiquei pensando, no início a ideia era minha, eu podia, se eu quisesse, gente, vocês vão ter a visibilidade e o royalty é meu, eu podia fazer isso. Sim.
Embora o royalty de livro é uma merreca, vocês sabem disso, né? Resumo da história, o que aconteceu. Tudo experimentação, agilidade, que a gente tá falando aqui. Aí a minha esposa falou, poxa, a Aliança dos Cegos lá no Rio de Janeiro, ela ajudava. E eles tinham acabado de ligar. Aí me deu outro clique, falei, peraí, eu tenho 500 livros, eu tenho um evento, eu vou cobrar uma taxa simbólica, Sim. tipo R$100, a pessoa ganha um livro, ganha uma camisa, jornada DevOps, nada de jornada colaborativa, e a gente doa. Tudo experimento. Foram lá 350 pessoas no evento. Cara, Bacana, bombou. Fiz uma palestra lá, chamei umas 3 pessoas. Pagamos a camisa, coffee break, essas paradas todas. Sobrou R$12 mil. E a gente doou para a Aliança dos Cegos. Muito legal. Aí foi um experimento. Falei, cara, gostei disso. 6 de junho de 2019. Gostei. Muito legal. Aí lá no evento falei, gente, vamos escrever o segundo livro agora? E o terceiro? Aí em 2019 lançamos 3, mais 2, né? 3. Aí depois virou história, né? A gente Muito tem legal. aí um método mesmo, né? De escrita. Isso. Pô, e uma coisa legal que a gente aprende muito, né, o Thiago? Você Pô, viu lá no demais, evento? demais. Pô, cada livro que eu inicio, Sim. eu aprendo demais, porque eu sou o curador do livro. No final, eu escolho a liderança, a curadoria, Sim. e os autores, todo mundo escolhe todo mundo, né? Assim, a cada livro. Mas assim, no final eu tenho que ler o livro, eu tenho que acompanhar. Exato, claro. Então tem a liderança, mas, pô, Não, e aprendo tem os demais. eventos Os do eventos. lançamento que é um barato, que é o Muniz ou faz um evento próprio, ou faz uma parceria com algum evento daquele tema, que é o Isso. nosso caso, né, com a HDI, por exemplo, Sim. e lança o livro. Então esse ano, para quem não, né, enfim, ainda não sabe, né, a gente de vez em quando vai falar disso, mas estamos escrevendo o livro de ESM, Enterprise Service Management, que não existe um framework, é um conceito, e agora a gente está tentando transformar isso em, não um framework, mas é um modelo para as pessoas poderem trazer seguir. algum guia pro cara Um conseguir guia. fazer Que alguma vai ser coisa. lançado no HD Experience dia 20, 21 e 22 de setembro. E que esse episódio vai virar um capítulo do livro, É ó. isso Coisa boa, aí. vai ter o QR Code lá. É isso aí. Aí como é que funciona, Muniz? A gente deixa o QR Code aqui na tela ou deixa aqui no livro? Como é que vai ser? Vai ser no livro. A gente Tá. vai pegar esse episódio, vai jogar no podcast, Jornada Cast, Boa. e também a gente vai pegar esse episódio aqui, vai estar o QR Code no livro. No Então, livro, o nosso boa. leitor vai estar lendo o livro e vai falar, ih, tem um episódio aqui que Relacionado. O Ivan arrebentou, cara, falou de SRE. Sim. Opa, vou ouvir a parada. Fechado. Essa é a ideia. Não, legal. E pra quem não segue, tem o Jornada Cast. Jornada né? Cast, isso. O Jornada Cast, ele tem já mais de 200 episódios lá dos cases dos livros. Sensacional. Porque de um tempo pra cá, até aquele evento do PAN, lembra que a gente lançou Sim. o livro Transformação Digital? Aham. Qual foi a sacada? Rapidinho pra fechar aqui esse parênteses. Tem muito executivo bom, tem muita experiência, que às vezes não tem paciência de escrever um capítulo. Sim, claro. Aí eu tive uma sacada, eu falei, peraí, e se eu chamar o executivo, trocar uma ideia com ele sobre transformação digital? É muito legal. Aí, adoraram. Aí conversamos. Aí a gente pega lá o nosso time, tudo voluntário, né? Eles fazem um resumo do episódio, coloca em uma página do livro e coloca o QR Code. Então, no livro Transformação Digital que a gente lançou com o Banco Pan, vários executivos aí que nunca teriam paciência ou tempo de escrever um tempo, capítulo, são os autores da jornada colaborativa. Pô, Então, é muito legal. sensacional, Muniz. Bom, vou deixar o QR Code aqui do seu LinkedIn. Pra Show. quem quiser entrar em contato e tiver interesse em contribuir. Porque Isso. deve ter muita gente que está assistindo que tem essa vontade de contribuir e não sabe por onde começar. Se você quer escrever um livro, quer contribuir com algum tema específico, né? Vários são de tecnologia. Então, se você tiver interesse, deixar aqui o QR Code do Muniz, entre em contato com ele, manda um inbox, né? No LinkedIn. Boa. E, enfim, posso deixar também seu Instagram, o que você quiser, tá, Muniz? E aí, A gente pessoal, põe é. no episódio. Também na põe no descrição canal. aqui do vídeo, a gente Descrição, deixa tudo. Esse aqui é o meu que eu Isso é escrevi. importante deixar claro que um cara que escreveu o prefácio é um cara gente boa, hein? Cara bom, cara bom, cara bom. Esse livro aí Maravilhoso esse livro, foi meu galera. primeiro livro. Você vê, eu fiquei Comunica 10 anos. 10X. É isso Fiquei aí. 10 anos pra lançar o primeiro. Esse aí foi o primeiro, carreira solo. Mas a gente vai lançar 5 livros: API, Lean Digital, Transição para Agilidade, Arquitetura Ágil e Produtividade. 5 livros que foram escritos por uma galera. Top. Muita coisa legal, hein? Pra gente Muito fazer. bom, muito Muniz, brigadão, viu? Por você ter dado esses recados. E agora falando do nosso... Encerrando aqui o nosso papo. Galera, foi muito legal. Muito bom. Acho que foi muito esclarecedor. Acho que a gente pode sair daqui com muitas lições de casa aí para começar no nosso dia a dia melhorar e agilizar, né, a nossa governança e nossa gestão no geral, né? Não é só quem é de tecnologia, mas também quem não é e caiu aí no podcast. O ágil serve para muitas áreas, né? É. Então eu queria muito agradecer vocês dois. O Ivan,
Obrigado demais, viu? Você que não é fácil sair da operação para dar um pulinho aí, Sim. participar e tal. Obrigado demais, cara, por você estar aqui com a gente. Cara, eu que agradeço. Foi um prazer fazer esse bate-papo, conhecer vocês aqui pessoalmente. Legal. Então, pô, show de bola. Espero que tenha colaborado aí. Pô, demais, cara. Muito, Obrigado muito demais, viu? Bom, como eu já falei, LinkedIn do Ivan na descrição, adicionem ele para trocar uma ideia. E Muniz, amigo, muito obrigado por Prazer tudo, mais viu? uma vez estar contigo aí. Super prazer. Muito Bom, você bom. sabe, né? A gente tem o evento chegando aí em setembrão. O Muniz que vai ser nosso mestre de cerimônias esse ano. Grande honra, Grande- vai ser uma honra estar lá com A honra vocês é mais uma nossa. vez. A honra é nossa. Top. Então é Show isso. de bola. Obrigado, viu, Muniz, também. Valeu, Você foi um ter prazer vindo estar aqui aí. com você. Bom, galera, é isso aí, Felipão. Mais um entregue. Muito bom. Pra quem tá assistindo aí, um grande abraço. Foi um prazer estar com vocês esse tempo. Espero que tenha sido muito útil esse conteúdo. De novo, compartilha, curte, deixa seu recado aí, sua mensagem, sua ameaça, o que você quiser, tá bom? Grande abraço. Sua ameaça. Um abraço. Fomos.